Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Futebol mais debate. Oferecimento Otto Hotel, Resort e Convenções em Itu. Mais debate. Hoje tem muita polêmica aqui sobre essa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem notícias também sobre o futebol aqui da região do ABC. E essa, dia 25, né? Aliás, esse dia aqui, 25 de setembro, tem gente de aniversário. 25 de setembro, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que iniciou no sábado com o jogo aí entre Flamengo empatando em 1-1 com o Avaí. E está terminando hoje, hein? Um jogo que o Sport recebe o Vasco lá na Ilha do Retiro. Por enquanto está 1-0 pro Vasco, o Diego Souza foi expulso. Mas eu vou começar hoje diferente o futebol mais debate. Eu quero começar apresentando a nossa bancada de craques, é claro, com o Guga Mendonça, que já vai dando aí seus parabéns pro poderoso chefão que tá de aniversário, hein, Guga? Muito boa noite, Letícia. Boa noite ao meu companheiro de bancada, Jorge Nicola. Boa noite especial pro Carlos Carreiras, que hoje faz aniversário. Carreiras, além de ser nosso patrão na TV+, ele é um grande amigo, ele é um cara que é parceiro das pessoas, um cara com boa índole, né? Porque é muito fácil, né? Quando todo mundo tá lá por cima, aí você tá rodeado de pessoas, né? E o Carreira é uma dessas pessoas que apoia a gente em todos os momentos. Então é um cara que eu tenho total consideração e desejo toda a sorte, todo o sucesso e toda a saúde pra você. Só porque minha mãe tá no estúdio, o cara tá derramando. Aí, é fogo, viu? Calma, Carreiras, calma que a sua hora vai chegar, tá? Quero dar boas-vindas nesta segunda-feira também pra Jorge Nicola, que sempre tem suas quentinhas, né, Nicola? Boa noite. Letícia, boa noite, Guga, boa noite ao telespectador da TV+, e em especial Carreiras. Me cobre num outro momento, daqui a pouco, para falar a respeito dos destaques. Queria iniciar o programa parabenizando o Carreiras, que tem 48 e não 42 anos. É bom que a gente faça essa ressalva. Pô, sacaneia. 42 tem a irmã dele, que é muito mais jovem do que ele. Durante... A gente chato falar a idade de mulher, você não sabia? Não, mas é para mostrar como o Carreiras tem 48, não 42. A gente tem o hábito de todo fim do programa, às segundas-feiras, ir à pizzaria aqui do lado, a Trípoli, aí a gente janta e tal. E um dos meus passatempos prediletos durante esses jantares é ouvir as histórias do Carreiras. O Carreiras é um ótimo contador de histórias, muitas delas engraçadíssimas, e as histórias também mostram um pouquinho do que é esse cara, ou o que ele representa para a comunicação como um todo. É um cara que já teve milhares de funcionários, empregou muita gente, difundiu, divulgou e ajudou a alastrar as informações pelo ABC e pelo Brasil. Um cara que começou vendendo sapatos, depois criava porcos. A história é bem legal, renderia um excelente livro. Quem sabe a gente não convence o Carreiras qualquer dia a escrever um livro com as histórias dele. Feliz aniversário, Carreiras, toda a saúde do mundo, que você tenha ainda mais sucesso, porque o teu sucesso representa o ganha-pão de muita gente, de muitas famílias. Tudo de bom pra você. Conte sempre com a gente. O seguinte, foi bom que você começou aí com essa correção, Jorge Nicola, né?
Porque o senhor Carlos Carreiras me informou que estava fazendo 42 anos. Pata, Então, no Esporte caiu, Mais, pra quem caiu. estava assistindo aqui, né? Falei, o Carreiras tá fazendo 42. Aí a família dele tá aqui, né? A mãezinha dele, a irmã dele, falaram, não, é 48. Olha só como é Carlos Carreiras, gente. Vocês estão Nicola vendo? aproveita que E ela é o acredita que tudo que seguinte, falam pra ela, você percebeu? É o seguinte, antes de eu passar a bola aqui pro Carlos Carreiras, tá? Eu quero já deixar o nosso telespectador informado, não temos convidado hoje, porque teremos muitas participações especiais hoje aqui no Futebol Mais Debate. O Carreiras, é lógico, não estava sabendo de nada, mas Carreiras, tem um pessoal aí Mas não é que hora quer de dar um contar recado ainda, pô. para você. Parabéns, hein? Muitas felicidades, muita paz, saúde para você. Que Deus te abençoe muito nesse seu dia especial. Aproveita bastante, hein? Vai Tricolor, nós não vamos ser rebaixados, hein? Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Quero parabenizar o Carreiras por mais um ano de vida. Desejo muito sucesso e um grande abraço a todos. E vai Corinthians, até mais! Parabéns pra você nessa data querida, meu querido Carreiras. Parabéns, meu amigo. Muitas felicidades, 48 anos, um ciclo de vida, não é verdade? Vale a pena para você fazer reavaliações de tudo que já aconteceu na sua vida para que os próximos 48 anos sejam ainda mais felizes. Deus te deu uma família linda, um emprego incrível, gerador de empregos, um grande empreendedor, um cara que quem convive todo dia sabe quem é, e eu estou muito feliz de nos últimos 2 anos estar ao seu lado aqui na TV Mais junto com o Clique Noite. Então, parabéns, meu amigo, conte sempre com a gente e que Deus, acima de tudo, possa te guiar, te iluminar, trazer e realizar todos os seus objetivos, os seus desejos, tá bom? Um grande beijo no seu coração e mais uma vez, parabéns, feliz aniversário, meu amigo. Alô, amigos do Futebol Mais Debate, aqui quem fala é o jornalista Roberto Gozzi. Vim aqui para parabenizar o nosso ilustre corintiano Carlos Alberto Carreiras e desejar muitos anos de saúde, Carreiras, muitos anos de vida, muitos anos de bom humor e muitos anos de apito amigo também, né? Fazer o quê? Até mais. Alô, Carreiras. É uma satisfação muito grande em te cumprimentar e uma honra participar da sua amizade. Que Deus te ilumine bastante e continue com essa saúde e esse vigor de trabalho. Um forte abraço, um beijo grande. Parabéns, Carreiras! Carreiras, tudo bem? Pessoal, aqui a equipe do jornalismo queria desejar para você um feliz aniversário, todas as coisas de melhor e parabéns para a TV Mais também, né? Carreiras, desejar muita felicidade, saúde, paz, sucesso e, é claro, muitos anos de TV Mais. E que nesse ano você possa ter mais conquistas do que você já tem feito em toda a sua vida. E esse é o nosso sincero parabéns para você nesse ano. Parabéns, Carreiras! Parabéns, Carreiras! Meu irmão querido, tudo de bom, felicidades mil pra você, sempre. Cá, muitas felicidades, tudo de bom pra você, tudo de melhor e lindo, que o seu próximo ano seja mais fácil, tá bom? Um beijo, meus parabéns, querido. Fica com Deus. Oi, tio Cão, meus parabéns, você é muito legal. Eu vou aí te ver, tchau. Parabéns, papai, te amo. Vai, Corinthians! Parabéns, papai, eu te amo. Corinthians é campeão. Parabéns, papai, te amo. Olha só. Cadê a mamãe? A mamãe não ama? A mamãe. A mamãe gravou vídeos, 70 pessoas dando parabéns. Lógico. A Luciana ajudando na produção de todos. A senhora não gravou o vídeo, olha. Olha aí, tá vendo? Você é duro na queda, nem uma lagriminha, nada? Eu, se fosse você, lágrima você vai ver. demitia a produção que esqueceu de pegar, né? Cadê a dona Luciana? Não, a gente pediu pra ela mandar, ela foi, gravou das crianças e tal, mas será que ela não gosta muito de gravar? Não, agradeço a homenagem, tudo, obrigado, muito feliz, muito legal, muito bacana da parte de vocês, só que o programa que chama-se Futebol Mais Debate. Eu quero saber o que isso tem a ver com Futebol Mais Debate. Ah, não é só que por acaso é arquivo confidencial. Não é possível. Por acaso é arquivo que até confidencial. No aniversário dele ele corneta, gente. Só que é arquivo confidencial. Ó, é que ele tá querendo limpar as lágrimas, tá emocionado, tá querendo, legal, disfarçar. Quero agradecer muito ao Guga aí pelas palavras, Nicola, obrigado. Letícia, valeu aí pela produção aí, muito bacana, muito legal mesmo. Tô aí.
48 anos aí com carinha de 3,5. Ah, tá, né? 48, então. Nicola, outro dia claro. a mulher... Ó, vou contar um negócio. Outro dia a mulher chegou na churrascaria, não, na Triplo, na pizzaria, e perguntou assim, ó, Nicola, você é mais velho do que o Carreiras quantos anos? Na cara dura. Não, o detalhe, cara, é interessante você ver, não tem um cabelo branco, cara. E ó, e não pinto não vem com história não, Mas tem cabelo branco sim, eu tô vendo daqui. Se liga, Você é puxar Nicola. saco, hein, Guga? Puxa saco, hein, Guga? Quer enganar quem, Vai ó? procurar os cabelos brancos, então. Tá vendo aqui, ó. Você Eu não não tá fico vendo, olhando Letícia? os detalhes, pô. Tô O vendo. senhor é muito detalhista, Jorge Nicola. Bom, e dizem que setembro, né, o mês aí dos aniversariantes do Corinthians, realmente, mês de aniversário do Corinthians, da TV Mais ABC. Carlos Carreiras nesse 25 de setembro, então amanhã também é aniversário do Carilli, do professor do Corinthians, aí, Poxa ó. vida. Muitos corintianos em setembro. Bastante. Aliás, agradecer ao Carilli, ele mandou uma mensagem. Obrigado, viu, Carilli? E continua fazendo um grande trabalho na frente do Corinthians. E olha, tem que ser mais isso que você foi ontem na entrevista coletiva. Tem que começar a botar jornalista no lugar dele. Jornalista que faz pergunta idiota tem que tomar resposta ácida. Mas muito tem que tomar. Vamos voltar a falar do aniversário? Não tem mais nenhuma homenagem, não? Não, agora a gente fala dos nossos sorteios da noite, porque o telespectador que participa com a gente ao vivo aqui do Futebol Mais Debate concorre a muitos prêmios aí no final da transmissão, né? Então, o nosso sorteio de hoje, ó, temos um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, temos também jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, ó. Um vale rodízio na Trípoli Pizzaria, nosso amigo Gugu, onde estaremos depois do programa de hoje. Um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Um jantar para 2 pessoas também na Pizzaria Veneza, lá de São Bernardo do Campo. E temos os presentes aí, né, os prêmios do Salão Bem-Estar Figueiras. Um corte ou uma escova feminina ou um corte masculino. E o produto, e o prêmio em produtos aí, Beauty Hair ou Shalom, que é um kit de cuidado profissional para seus cabelos, você escolhe, tá aí na sua telinha. Tem também uma sessão de bronzeamento artificial na Miami Bronze, lá onde eu tô tentando me preparar pro verão também, pegando uma corzinha. Hoje já fui elogiada pelo Nicola aqui, né, Nicola? Tá negona. Depois eu quero saber... Não, deixa pra lá. O que o senhor quer saber, o senhor fala. Isso daqui não é programa de fofoca. Duas informações importantes de momento. Resultado que interessa muito ao São Paulo. Intervalo no jogo na Ilha do Retiro. O Vasco vai vencendo o Sport por 1-0. Vasco e Sport hoje são candidatos, são concorrentes do São Paulo na luta contra o rebaixamento. Só que se eu fosse São Paulino, eu torceria por uma derrota do Sport, como está acontecendo, porque o Sport é o próximo adversário do São Paulo. Então o São Paulo tem a chance de, no final de semana, com uma vitória sobre o Sport, deixar o time pernambucano para trás. Com um detalhe, Diego Souza, o principal, o craque do time do Sport, foi expulso aos 22 minutos do primeiro tempo. A segunda informação importante também de momento, os jogadores da Ponte e a comissão técnica foram recebidos por vândalos travestidos de torcedores da Ponte Preta no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A delegação da Ponte voltava hoje, depois da derrota para a Chapecoense em Chapecó. Houve agressões a jogadores e a membros da comissão técnica. Nesse exato momento, a delegação inteira da Chapecoense, composta por 37 pessoas, está numa delegacia em Campinas, fazendo boletim de ocorrência. E a gente precisa entender como é que serão os desdobramentos por conta dessas agressões. O Luca, jogador do Corinthians, emprestado à Ponte Preta, a delegação da Ponte está na delegacia. É que tu falou da Chapecoense só. A delegação da Ponte, formada por 37 pessoas, está na delegacia em Campinas, prestando boletim de ocorrência contra essas agressões. Se eu sou jogador da Ponte Preta e eu sou agredido, eu não jogo mais. E aí a bucha fica para o torcedor. Imagina se vários jogadores da Ponte Preta tomarem o mesmo caminho. A Ponte não tem nem time para terminar a temporada. Se esses animais... Será que chega a uma atitude tão radical, então, Nicola? mas se esses animais e imbecis se não houver uma punição ou algo severo contra esses caras, eles vão achar que vão poder fazer isso mais vezes. E a agressão não combina com o futebol. Não combina. Infelizmente a gente vê ainda, né, atitudes como essas partindo de torcedores. Aconteceu aí na chegada da Ponte Preta em Campinas e também aconteceu no clássico do Corinthians contra o São Paulo. O time do Corinthians foi recebido a pedradas, né? Infelizmente, é coisa que a gente tem que chamar atenção. Mas só foram falar a hora que o jogador mostrou o bingolim pra torcida. É verdade. Só isso daí.
Aí ó, foi ele Mas mostrar o vamos lá, bengolim, aí foram falar. Vamos lá, Carreiras. Antes disso, o Vinícius Ramalho, jornalista, tá mandando parabéns pro Carreiras e falando que o presente veio ontem. Eu não entendi isso. Presente? O juiz deu presente ontem. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não entendi. Não sei não, cara, porque o Corinthians foi um grande resultado. Pro São Paulo não, mas... Então, o presente... Eu queria a vitória. Carreiras, acho que uma coisa não ameniza ou não impede a outra. Eu acho que a gente assistiu a duas coisas bem graves ontem. A recepção tenebrosa que o torcedor de São Paulo preparou para a delegação corintiana, com o ônibus quebrado. Não é a primeira vez, né, Nicola? E tomara que seja a última, nem que tenha de existir medida séria, como, por exemplo, impedir o São Paulo de atuar no Morumbi. Só assim para essa coisa acontecer. Você está chegando no ponto que eu queria tocar. E é preciso. Não dá mais para a gente conviver com cenas da década de 70, da década de 80, em que os caras acham que ganham o jogo fora do campo. Então, eu sou a favor de uma punição nesse sentido. E só com punições severas que a gente dá exemplo. A segunda situação, para mim, lamentável, é a falta de noção do Gabriel, que é um bom cara, menino, gente boa, mas fez um gesto absolutamente infeliz para os torcedores, para quem estava assistindo, e merece uma punição. Ele foi incluso no artigo 258, que prevê 1 a 6 jogos de punição. Ótimo, a atitude do Gabriel lamentável, tudo bem, tem que ser punido, tem que ser denunciado, mas eu não entendi o dia inteiro de mimimi que foi por causa disso. Quer dizer, o pessoal arruma motivo para não falar de futebol. O negócio é o cara que fez gesto pra torcida, é o ônibus que tomou pedrada, ninguém vai analisar o jogo. Mas a imprensa não é corintiana? A imprensa, não, desculpa, a imprensa tá virando programa de fofoca. E pra fazer programa de fofoca, meu amigo, você tem horário lá. Você tem A Tarde é Sua, tem o grande Léo Dias lá no SBT, Leão Lobo, Nelson Rubens. Não, são excelentes profissionais na área deles. Agora, a imprensa esportiva precisa parar com isso. Eu me recuso a comentar o gesto que o Gabriel fez, tem que ser punido e pronto, acabou. Agora você ficar discutindo por causa disso, o que é Guga, isso? Mas eu tenho uma falta outra visão. Do que fazer, Carreiras. Eu tenho uma outra visão. Toda comemoração de banco, quando sai o gol, toda comemoração de banco tem sempre gracinha. A questão é, por que só mostrar o do Corinthians? Pronto. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, outra coisa... Quando os caras fazem gol na arena do Corinthians, seu Nicola, eu fico próximo dos bancos adversários. Você tem que ver o que os caras fazem. Filma pra mim. E vira pra... Filma pra mim. Mas por que a Sport TV não filma? Carreiras, eu vou te contar um episódio, várias vezes aconteceu comigo na Vila Belmiro e no falecido Parque Antártica, tá? Eu ia fazer reportagem para uma rádio de São Paulo, eu vesti aquele colete na época amarelo da Federação Paulista. Bonito. Então, você vestia esse colete... colete... Não, eu aumentava. Não, ele ficava um Angry Bird. Eu aumentava. Cara, você andava pelo lado do gramado, a torcida, seja do Palmeiras ou do Santos, tô citando essas duas porque eram estados que eu cobria frequentemente, aí repórter isso, repórter não sei o que lá. Eu, por ética e também por educação, não respondia, mas também eu não culpo o cara que depois de ouvir tanto vai lá e faz um sinal para um cara dele. O Gabriel tá errado, Guga. O comportamento do torcedor é uma coisa, o comportamento do jogador é outra. Cara, Nicola... O Gabriel fazendo esse tipo de coisa, ele só se prejudica. O que eu quero dizer... Porque ele corre o risco de encontrar com algum imbecil, algum idiota na rua e ser alvo desse cara. Sim. Ele pode causar uma guerra campal, como o Felipe Melo já proporcionou na Turquia. Não, e aí ainda pega... Ele vai tomar um gancho e vai dar posição pro Camacho, é capaz de nem voltar. E aí pega um imbecil, como o da Rádio Jovem Pan, né? O tal do Fernando Sampaio, que estudou. Olha, o Gabriel não tem a universidade que você tem. Você é formado. Sim. Você tá aí na frente, atrás de um microfone, para respeitar o que é o jornalismo. Não para ficar incitando a violência. Você é um imbecil, cara. Sabe o que é um imbecil? Você é o imbecil. Marcelo Carvalho deveria tomar uma atitude simples ontem mesmo. Rua, velho. Você deve ser expulso da imprensa. Você nunca mais tem que ficar atrás de um microfone, tá? Porque você incitou a violência. Isso é um absurdo, cara. Você tem noção quanto... Quer dizer, você não tem noção para quantas pessoas a Rádio Jovem Pan fala. Para o cara falar um negócio desse, o cara não tem noção. Um absurdo que você fez, Fernando Sampaio. Um absurdo. Me desculpe, cara, mas você deveria ser punido assim, com nunca mais você escrever uma linha, falar uma linha, nada. Você devia ser, tipo assim, um cara, ser um jornalista para mandar você para outro planeta e deixar você lá, que é isso que você merece. Para assim, você ficar com o poder, uma pessoa com o poder na mão, fazer o que você fez,
tá. Aí isso sim podia acontecer. Nicola, aí, a hora que o cara tem um jornalista apoiando para bater, ele vai lá e bate no cara. Agora, e se acontece alguma coisa com a integridade do Gabriel? É um formador de opinião. Só um detalhe, né? Nessa história, eu concordo muito com o que o Carreiras falou, a gente não pode incitar violência nunca, né? É um absurdo, mas nessa história também eu citei o Parque Antártico e a Vila Belmiro, porque o Nicola sabe que são estádios onde a torcida fica perto, né? Morumbi e Pacaembu é um pouquinho mais longe, é mais difícil de você ter provocação, não que nesses estádios na época não tinham esse tipo de provocação agora, também. Guga, mas o que deixa eu só nessa linha, você acha que o Gabriel, o banco do Corinthians não foi provocado durante X tempo? Mas o comportamento do torcedor não tô defendendo o Gabriel, pelo amor de Deus. O que eu tô te falando é que não existe santo no futebol e nem na torcida. O Gabriel está errado, ele não pode fazer isso, tá? Agora, a gente tem que entender o seguinte, que ali é um garoto de 25 anos de idade. E todo mundo erra, meu. É um garoto de 25 anos de idade. Ele pode estar desenvolvendo a profissão dele, tá? Não tem isso. Agora, assim, no estádio, na Arena do Corinthians, a gente vê casos assim. Agora, Carreiras, outra coisa, tá parecendo um Big Brother, né? Agora, só porque cadê a imagem da Gazeta disso? Vamos lá. Cadê a imagem da Gazeta desse lance? Cadê a imagem da ESPN desse lance? Cadê a imagem da Fox desse lance? Estamos diante de uma dualidade. Um momento importante do programa, chama atenção. Você que está meio com sono em casa, está quase dormindo, é hora de acordar, porque estamos diante de duas versões completamente diferentes. Ontem, o seu Rodrigo Caio, jogador do São Paulo, afirmou em alto e bom som que toda a imprensa é corintiana. O nosso programa, não estou te dizer que é isso, mas é quase. E aqui estamos diante de outra acusação, uma vertente completamente diferente, do Carreiras afirmando que toda a imprensa é anticorintiana, porque só mostra o banco de reservas do Corinthians fazendo gestos marcar uma careação dele com o Rodrigo Caio. Eu queria contar com a sua ajuda, telespectador, através do e-mail, através do site, ou pensamento, fumaça, como você entender, como você achar melhor. E aí, quem tem a razão? Rodrigo Caio, que toda a imprensa é corintiana, ou o Carreiras, que toda a imprensa é anticorintiana? Eu não sou corintiano e também não sou anticorintiano. Eu acho que é melhor eu pedir as contas e mudar de profissão. Acho que eu vou ser... O que eu posso ser, Carreiras? Eu já falei que eu te mando a gente manter o currículo do programa de fofoca lá. Pode ser. Ô, Nicola, você quer mudar? A questão aí é o seguinte, isso que o Rodrigo o Caio falou, ele tem que falar alguma coisa. Porque o time dele, né? Jogou mal? Hã? Jogou mal? Eu acho que jogou. Não, jogou, desculpa. Jogou Carreiras, mal? aí eu discordo. Jogou melhor que o Jogou Corinthians. mal, Carreiras. Você tá falando quem? O Rodrigo São Caio Paulo. ou o time Não, dele? São O time Paulo. dele jogou mal? Não, o São Paulo jogou o primeiro tempo bom, depois tomou um sufoco no segundo tempo. E aí? Quem que acertou o placar do Clássico, Carreiras? Quem acertou o placar do Clássico? Quem acertou? Não sei. Não sabe? Raimundo Nonato. Não, Nonatinho não. Nonatinho não participou. Você que anotou aí, Jorge Nicola. Ó, Nos eu informe. tenho certeza que tem um cara em casa falando assim, ó. Fui eu, se não fosse esse juiz sem vergonha. Fui eu. Queria mandar um abraço ao nosso querido amigo Kioshi, né, Kioshi? Que, aliás, Kioshi acertou o resultado de quarta-feira A do eliminação. Corinthians. Vamos aos resultados? Vamos lá, Kioshi, essa é pra você, Kioshi. São Paulo e Corinthians. Vamos tratar sobre São Paulo e Corinthians. O placar do Kioshi. Um abraço pra você, Kioshi. São Paulo 2, Corinthians 1, você errou. Letícia Bepler. Parece que é corintiano, parece. Uma tatuagem é algo... Bom, São Paulo 1, Corinthians 2. Errou também. Carreiras, aniversariante. Parabéns, Carreiras. Mal de palpite. São Paulo 0, Corinthians 2. O Guga quis ir na onda do chefe. Corinthians 1, São Paulo 0. Errou também. E eu vou pedir que a Letícia Bepler anuncie o meu palpite para não parecer que eu tô... Nossa senhora, ó. Qual que é o meu palpite, Letícia? 1-1 de Jorge Nicola. Fazia tempo que não Ele acertava. precisava disso, Mas né? agora eu vou defender o Kioshi aqui. Eu encontrei com o Kioshi quinta-feira. Aliás, no maravilhoso show do Bruno e Marrone, no Espaço Win. Foi legal, sensacional, Carlos? muito bacana. Encontrei o Kioshi lá e ele fez assim, eu coloquei 2-1, mas eu acho que vai dar empate. E ele cravou o resultado do 0x0 do Racing com o Corinthians. Ele pôs 0x0, a Letícia pôs 1x0 pro Corinthians, o Carreiras 3x2 pro Corinthians, o Guga falou que o Corinthians passaria nos pênaltis e eu apostei 1x0 pro Racing. Ou seja, só o Kioshi acertou e eu acertei a classificação do Racing. Os corintianos, curioso, os corintianos Vamos falar de erraram os aposta, palpites, então? né? Como é que estão nossas apostas? Quais? As apostas, como é que estão?
Ah, do Borja já não existe mais, Ah, foi tá, desconfigurado. foi extinto. Fala, Não é que não existe, é que você já perdeu, Gente, né, Jorge não tem nem tá, comparação. você já perdeu. É uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Mas o Borja tá no Palmeiras, Eu- ainda. Ele pode eu virar, porque o pessoal tá não, falando que não o Palmeiras vai pode, ser campeão, esquece. né? Tem uma coisa que eu aprendi, eu não aposto mais com Carreiras no que diz respeito a gols. Porque ele vai com o vuduzinho lá. Que vuduzinho? Agora a outra aposta do São Paulo rebaixado, como é que vai? São Paulo na Libertadores Carreiras? Olha, tá difícil. Sabe por quê? Eu tenho uma visão diferente de você. Essa derrota do Sport é horrível pro São Paulo. Por que, Carreiras? Tá. Sexta derrota seguida? São Sexta derrota. Em 7 jogos. São 6 derrotas em 7 Não, jogos. é a sexta seguida. No Brasileiro? Vê aí, pode procurar. Se você não quiser, eu vou te informar aqui, Nicolinha. Eu tô vendo aqui pra você, mas eu não tinha visto. É que ganhou outro dia da Ponte Preta pela Sul-Americana. Você não tá contando a Não, tô falando de Sul-Americana? brasileiro, Nicola. Bom, brasileiro. A derrota de hoje, a derrota pro Flamengo, a derrota pro Avaí, pro Grêmio, pro Cruzeiro. 5 derrotas seguidas, havia empatado com a Ponte Preta. Tá, e aí de hoje? Com a de hoje já. Tá contando a de hoje? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras. Pô, eu publiquei, tô procurando aqui que eu publiquei essa... Tanto é 5 carreiras que o Sport tem só 1 ponto no retorno em 5 jogos. Perdendo hoje, ele vai continuar com esse 1 ponto em 6 rodadas. É o pior time do retorno. O segundo pior é o Curitiba com 2. E o melhor time do retorno, acreditem, é o Botafogo com 15 pontos em 18 possíveis. O Botafogo realmente está numa vantagem grande, viu? Mas E eu acho o seguinte, para o São Paulo, tem um técnico como o Luxemburgo. Cara, será que o Luxemburgo vai perder de novo, seguido? Então, e o curioso é que ele renovou o contrato recentemente. Então, eu é difícil. mais, será que o Luxemburgo cai? Então não é uma notícia muito animadora. O Luxemburgo inventou o Wesley como reforço e tem insistido no Wesley. O Wesley tem tomado crítica atrás de crítica. O Carreiras, como é que chama a sua irmã que está presente ao estúdio? Adriana Carreiras. Adriana, você já viu o Carreiras vestido de palmeirense? Já viu vestido de verde. No ano passado a gente teve a chance de ver o Carreiras de palmeirense. É que ela é a irmã mais nova. Se fosse uma irmã mais você velha, teria Adriana, visto. você já viu ele de São Paulino? Não viu? Prepare-se, Adriana, e você e os familiares e tal. Porque o Carreiras apostou comigo que se o São Paulo não chegasse à Libertadores, ele viria vestido de São Paulino no fim do ano. Mas sabe o que acontece? O que é muito pior, segundo a Adriana. O que acontece é que pro Carreiras, essa aposta que ele fez com você aí, Jorge Nicola, é uma aposta de grego, porque para ele, o São Paulo ser rebaixado, ele vem com o maior gosto com a camisa do São Paulo aqui dando risada, né? Mas Posso falar? o problema, Letícia, é que a aposta não é do rebaixamento. Ele garantiu que ia chegar na que chegaria a Libertadores. Mas sabe aquela... E você falou que ia ser rebaixado. Então, Nicola, você sabe aquela aposta que o cara adora perder, velho? Essa vai ser... Exatamente. Não, mas peraí, se o São Paulo for rebaixado... Aliás, temos um São Paulino aqui, né? Quem? Nosso querido Edilson, da Lola Flores, né, Edilson? Tá aqui assistindo com a gente Edilson. aqui. Ó, assistindo São Paulino, veio assistir hoje, é telespectador da gente. Um abraço, Edilson. O Edilson veio conversar comigo lá no show. Pô, Carreiras legal, gosto do programa de vocês pra caramba, né? Eu acho que o Jorge Nicola é palmeirense, né? Ele falou aí. Brincadeira, Nicola. E aí ele falou, pô, vamos lá assistir. Eu falei, vamos lá assistir. Tá convidado, tá aqui assistindo com a gente. É com o maior prazer aqui recebê-lo aqui, viu? Cadê Edilson? sua mãe, Carreiras? Minha mãe saiu. Minha mãe saiu, ela não aguenta ver. Ela não aguenta assistir. Você sabe que minha mãe, quando tem jogo do Corinthians, a gente morava... Ela é corintiana? A gente morava no Parque São Jorge, né? Ela No ficava, estádio? Lá perto do Corinthians mesmo. Tá. Quando tem jogo, ela ficava rodeando De nervoso? De nervoso. É mesmo? Ficava dando Carreiras? volta no quarteirão. Sarro, viu, Nicolia? Ó, e hoje então a gente tem que falar, é claro, dos jogos aí do Porque é Brasileirão. tão fanático, né? A gente Mas entende, né? tem Copa Paulista também, os times aqui da região, pra gente começar falando, dando a informação aqui para os nossos telespectadores do ABC, né? Os dois times que representam o ABC na Copa Paulista não conquistaram a vitória nesse final de semana. O Água Santa perdeu em casa para o Ferroviária e o São Caetano foi até a Vila Belmiro e ficou no 1-1 contra o Santos, né? Então, tivemos também o jogo final da segunda divisão do Campeonato Paulista, Popular Bezinha, e o Esporte Clube São Bernardo Cachorrão ficou no 1-1, tomou o empate no finalzinho aí do Mantiqueira, agora decide o título lá em Guaratinguetá, e o empate é do Mantiqueira, então o Cachorrão precisa de uma vitória, viu? Bom resultado aí pro Cachorrão, viu, Nicolau? Mas os resultados na Copa Paulista, o do Água Santa foi bem ruim e do São Caetano foi bem bom.
só para que o telespectador E da entenda. Portuguesa foi surpreendente. Ah, né? da Portuguesa eu venceu, vou guardar, né? vou guardar, Tá se achando. eu vou guardar O cara tá como a se cereja do achando. bolo. A Cara, Lusa tá se voltou ao achando. Morumbi. É assim, Carreiras, iniciou-se a segunda fase, então são 3 grupos com 4 times cada, o São Caetano está num grupo, o Água Santa está no outro e a Portuguesa está no outro. O São Caetano empatou com o Santos na Vila, ótimo resultado. Você está Fora jogando de contra... casa, né? É um Santos B, Ah, mas... gente, é o Santos B, né? Mas tudo bem. Mas cresceu muito na competição, ganhou todos os jogos aí. Mas peraí, você está empatando fora de casa. Classificam-se 2 e os Eu melhores acho, terceiros. desculpa, Nicola, São Caetano, Água Santa e Portuguesa que focam esse torneio não pode tomar a surra de São Paulo e Santos B, me desculpa. Ah, mas o Santos B, Guga, ele tem uma série de jogadores que, por exemplo, o Santos B já teve vários jogadores que foram contratados para o Santos Não, tudo B bem, que está que no não são profissional. usados, etc. Eu acho um resultado importante. Fora de casa, o empate é bacana. O resultado do Água Santa, a derrota em casa para a Ferroviária, é um resultado desastroso, porque você perde em casa e ainda dá 3 pontos para o seu adversário. A Lusa venceu o São Paulo no Morumbi. Desculpem o São Paulo. Você matou a saudade, né? Você Desculpem o São lá, Paulo. Eu tava muito afim de ir no jogo, mas aí me escalaram para fazer 2 jogos, comentar 2 jogos pela ESPN. Tive que acompanhar pelo computador, mas a Lusa venceu na estreia com gol de Guilherme Queiroz. Joga amanhã contra o Linense no Canindé e eu e Luca estaremos presentes. Eu, como repórter, já fiz um Português de São Paulo no Morumbi pela Série A. Você vê como é um... Outros tempos. Você vê que tem história, Bom, né? falando em outros tempos, vamos entrar aqui nas perguntas, Nicolinha. Vamos lá. Fabiana Martins Fala que eu te Bastos, escuto. da Vila Metalúrgica. Vocês acham que o Gabriel deve ser punido pelos gestos obscenos no clássico? 2 jogos no mínimo para mim, Carreiras. Eu acho que tem que ser punido sim, mas eu não vou pôr no jogo. Enquanto não mexer no bolso dos caras, chegar assim, ó, 100 Corinthians mil podia reais. multá-lo. Não, não é o Corinthians. Federação, ó, Mas 100 a mil. federação acho que não pode. Não pode, não Por que pode. não? O Corinthians poderia. Bom, mas aí o Corinthians é que paga, será que não, Hã? Carreiras? Tipo assim, a federação. Ah, duvido, hein, Nicolinha. Aí se o Corinthians pagar, ele é trouxa. O jogador vai, mostra o bingolinho pra torcida, e aí o clube Mostra o vai lá quê? e paga. Não, não foi isso. Hã? Não foi Ah, isso. não, ele mostrou o bingolinho? Outra coisa. Ele mostrou Não, ele não a mostrou, bolinha. ele pegou, né? A bolinha. Ele pegou no bingolinho, é Isso isso? já tá aumentando. É. né? Não, não. pode. Então assim, se mete uma multa de 100 mil reais, sabe quando que o cara vai mexer no Nunca bingolinho mais. de novo? Nunca mais. Nunca mais, cara. Essa Vai tem que deixar ser agora. guardadinho, Ó, cara. vou te dar um exemplo como tem O jogador. perigo, né, nessa O cara história, toma né? 5 Eu não vou nem falar jogos. nada. Sabe quem é o prejudicado? O Corinthians. Sabe por quê? O cara vai ficar em casa coçando o bingolinho. Entendeu não? O cara vai ficar em casa coçando o bingolinho. É isso que vai acontecer. Agora, mexe no bolso do cara. Ó, 100 mil. Duvido que o cara vai fazer mais isso. Você entendeu? Hã? Você acha mesmo que o Christian, quando fez aqueles... mostrou os dedos para a torcida do São Paulo, se tivesse metido uma multa, a federação Mas dele aí que daquela... tá, gente. Eu lembro aquele jogo, foi O no Maicon Pacaembu, foi um momento quando excelente. mitou a galinha, teve punição? Pô, você tem que Não incriminar lembro. tanto o Deixa cara eu por um momento de explicar uma explosão. coisa. A história do Michael com a galinha coisas é a diferentes. mesma história do Viola com o porco. Eu Mas não a entendo intenção é isso. pejorativa do eu, mesmo eu jeito, não entendo. Carreira. Não é não. Acho que é não é não. diferente. Eu não entendo isso tão agressivo. Ah, eu também. O que ele fez tá errado. Tá errado. Entendeu? A história da galinha, da brincadeira, aí é uma coisa agora. O que ele fez, não pode fazer. Você entendeu? Não pode, vem com essa história não. Agora, mexe no bolso pra Acho que a ver. gente vive numa geração muito do politicamente correto, sabe? Acho que futebol não é bem assim, cara. É tudo... pode ser. Então, mas Guga, em cima disso que você tá falando, Se você dá pegar pra aceitar, por- dá pra aceitar a imitação da galinha, mas não dá pra aceitar o Não, gesto mas que peraí, o gesto peraí, obsceno Nicola. que o Gabriel fez. Caberia, então, se é pra você ir no politicamente correto, alguém pode processar o Gabriel por assédio. Cabe. Acho que pode. Ele foi, então Deixa eu cabe. explicar. Só que a gente o tá Gabriel, indo pra um ponto, o Gabriel, cara, ó, que, o Gabriel, se aparece o Ministério Público Então, isso que eu tô te processando ele, é cabível. Aí é cabível, tô te Você falando, entendeu? a gente tá vivendo cabível. uma geração que tá Agora, a questão aí entra uma outra grande questão. Qual? O diretor de TV apertar o botão para botar aquilo no ar. Esse diretor de Mas TV... foi bem depois, Carreira. Esse diretor de TV tem que ir lá no Ministério Público e falar o seguinte: você tinha o poder de botar o cara no ar. Por que que Exato. você botou? Exato. E aí, seu Nicola? Foi bem depois, né? Ele não mostrou na hora, né? Talvez tenha uma imagem recuperada, talvez tenha acontecido assim, separado, então... então vai buscar, então... Ô, Nicola, Porque não se eu apresentou estava na assistindo hora. o jogo. Não Foi se na hora apresen- da comemoração. Não, foi depois. O gesto do Gabriel... Aconteceu o gol, não deu 2 minutos, entrou isso. Foi depois, Carreira. Para, Nicola, você tá louco. Não foi depois, Carreira? Não deu 2 minutos, entrou isso, Eu acho, Nicola. pra mim, eu Então, fiquei com a a clara questão é o impressão que foi seguinte, depois. a questão que eu vejo é essa, certo? Então é o seguinte, daqui para frente, nós vamos ter câmeras em todos os jogadores do banco de reserva para comemoração? Ah, gente, Hã? Eu tô te falando, tá se tornando muito chato isso, sabe? Não, Ah, chato não. Aí o que eu digo é o seguinte,
é uma seleção que fizeram com o Corinthians errada. Por que foram lá e fizeram esse tipo de atitude só com o Corinthians? Hoje? 48, né? 2. Nesses seus 48 anos, você acha que nunca um jogador fez gesto obsceno pra torcida? É a primeira vez? Eu já vi isso no estádio várias vezes. Isso que eu tô te falando, Caeiras, é hipocrisia então, mas cara. a questão é, por que o diretor de TV colocou isso no ar? Porque é interesse. Com ordem de quem? Discordo dos dois. Discordo do Carreiras e do Guga. Acho que o diretor tem que mostrar, não só no jogo do Corinthians, como em todo o jogo. E o Guga fala que em outros tempos se permitia mais. Concordo, se permitia, só que cada vez se permite menos e eu acho que não deve se permitir. Você acha que o diretor tem que colocar mesmo? Tem. E por que não acontece isso de nenhum outro jogo? Nicola, todos os jogos. Gente, por que a gente não pode nunca apoiar uma decisão. Por que não colocaria, Carreiras? Por que não? Então, eu vou te responder aqui. Você sabe quando você está assistindo o canal de televisão? Sabe quando você está assistindo? Sim. Sabe o que é um Lzinho ali? Sim, livre. Livre. Sim, classificação livre. Significa que tem criança assistindo. Sim. Certo? Certo. Legal. Um cara mostrando os órgãos, balançando os órgãos genitais, é para uma criança ver? Não. Não? Por isso que a gente pune o Então, Gabriel. Não, por isso que a gente... Mas a questão aí é o seguinte, cadê a punição para a direção de imagem? Ah, então tá certo. Então vamos absolver o Gabriel. Gabrielzinho, não, Batinha semana que vem, você senta aqui com a gente, Gabrielzinho. Eu já te falei aqui. A questão não é essa, Nicola. A questão é outra. A questão é que tem um monte de babaca que fala que entende de televisão e até escreve sobre televisão em jornal, que o cara não vai e não toca num ponto desse. Você entendeu, Nicolinha? Lá na ESPN, alguém levantou essa lebre que eu estou levantando aqui? E você acha que não faz sentido isso? Eu acho que em nenhum lugar, se você quer saber, você tem razão. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Tá? O cara pega lá um jogador do Corinthians no banco, certo? E começa a comer o outro, no ar. Quê? Tá, começa. Não. O diretor de TV põe isso no ar. Ele deveria ter colocado isso no ar? Nunca. E outra coisa, Nicola, o ato do Gabriel deve ter sido visto por 10 torcedores, 20 torcedores. Quando foi pra televisão, milhões de pessoas viram. Quer dizer, o crime tá aí também. Ah, então tá bom. Então tá vamos aí, prender, Nicola, vamos prender tá aí, cara. Vamos prender o diretor de... Não é. Outra coisa, Nicolinha. Do bom senso eu estava assistindo o jogo. Até acontecer, até a entrevista do Carille, eu não sabia que o Corinthians tinha tomado pedrada no ônibus. Eu não sabia. Não, no pré-jogo tava... No pré-jogo... No pré-jogo todas as emissoras que fizeram aí durante o jogo, alguém, por acaso, ficou falando do jogo inteiro. Olha que absurdo, o São Paulo, olha que absurdo, São Paulo. Alguém ficou falando, ninguém falou. Até porque não é a primeira vez. O Palmeiras vai no Morumbi e toma pedrada, o Santos vai no Morumbi e toma pedrada e ninguém noticia, cara. Levanta os casos pra você ver, não é? Eu me lembro agora um jogo do Palmeiras recente, Palmeiras e São Paulo no Morumbi, o Palmeiras tomou pedrada. Tá aqui, ó. Eu aqui, ó. Você entendeu? Eu, por exemplo, é o seguinte, essa diretoria do Corinthians é que eu acho que ela é frouxa demais. Ela não se posiciona para nada. O presidente do Corinthians é um frouxo. Ele não se posiciona para nada. O Corinthians, ele é operado várias vezes e não se fala nada. Quando aconteceu o lance com o Jô semana passada, ele tinha que vir pro ar e botar a cara. Mas cadê o que aconteceu com o Corinthians, os 2 pênaltis? Se tivesse dado os 2 pênaltis, aquele lance não teria sido tão polêmico, que seria mais um lance. Tá? Agora, ele fica quieto e de novo acontece um negócio absurdo. E ele não é capaz de chegar lá e colocar uma representação. Mas hoje você queria que reclamasse da arbitragem hoje? Não é arbitragem. Ou ele tem que representar esse diretor de TV, Nicola. O diretor de TV colocou uma imagem que não pode pro horário, Aliás, cara. você tem razão. Cadê o Ministério Público nessa hora, né? Do ônibus também, né? A balela é o seguinte, TV por assinatura pode. Não é assim não. A classificação está indicando lá que é livre. Entendeu, Nicolinha? Entendi. Eu TV Mais, eu boto aqui agora, começa aqui, então passa, a gente coloca um filme erótico aqui. Legal? Só porque é TV por assinatura? E aí? Legal? É isso daí? Não é legal. Não é legal. A gente já teve vários exemplos de canais que tomaram multas, tá? Por causa de classificação indicativa. E os erros da arbitragem, o que você achou, Carreiras? Quais deles? Vamos discutir isso. Calma aí. Uma conversa da semana, aí vamos fingir que eu passei fora, fui para outro planeta. Cadê o árbitro de vídeo? Peraí, a gente vai entrar nessa questão. Quem falou para o senhor que não ia sair árbitro de vídeo? Vamos falar desse clássico também, mas Deus, antes, Nicola, vamos falar de Braga Metal.
Qualidade tem nome e o nome é Praga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Praga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio, ganha uma caixa de cartas. Qualidade tem nome. E o nome é Praga Metal. A Praga Metal. Insegurança é isso daí, tá vendo? Segurança que faltou ao árbitro do jogo de ontem. Né, Nicola? Sim, certamente. Porque ele deveria ter expulso o Rodrigo Caio. Depois de falou aquela besteira fora do jogo, após o jogo. Devia ter resultado na súmula. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então estamos diante de um corintiano reclamando da atuação do árbitro, é isso? O árbitro, quer dizer que o jogador pode ser punido. Olha só, essa é boa, né? Pode ser punido. Você viu que a súmula não mostrou, né? Não. A súmula não constou, o negócio do Gabriel. Certo? Sim. Aí pode ser que ele seja punido por quem? Por causa das imagens. Então, mas quem vai fazer isso agora? STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Certo, por causa das imagens, certo? Sim, senhor. O Rodrigo Caio ir pro ar, falar o que ele falou. O Petros ir pro ar, falar que tem o esquema. Isso pode. É Isso verdade, pode. É verdade. Isso pode, Nicolinha? Também não. É imagem também, não é? Mas o Petros falou que tem esquema? O Petros sabe como funcionam as coisas quando se joga no Corinthians. Agora, gente, então, você pode chamá-lo para entender essa declaração dele. Então, o Petros é o seguinte, o Petros, será que ele é um cara honesto? Será que ele é honesto? Por quê? Se ele sabia que tinha coisa errada, como estava jogando para o Corinthians, quando ele jogava para o Corinthians, estava favorecendo ele ficava quieto, é isso? Por que não denunciou antes? Por que ele não denunciou antes? Vamos falar dos cinco lances de arbitragem? Vamos? Vamos lá. Primeiro deles, o gol do Militão, que foi anulado sob a alegação de que o Prato fez uma falta no Cássio. Como é que vocês entenderam o lance? Letícia. Eu, talvez, como árbitro, é um lance difícil, muita gente ficou aí na dúvida, uns achando que foi falta, outros que não, enfim, o árbitro tem uma tomada de decisão muito rápida. Talvez, se eu estivesse apitando o jogo ali, eu não marcaria a falta, mas, vendo bem as imagens de todos os ângulos, eu acho que o Prato foi malandro. Ele vê, tem um vídeo que um torcedor filmou de frente, ele vê o Cássio vindo e ele para, né, e faz aquele famoso corta-luz do basquete, na intenção de que o Cássio vem e bate nele. Mas, se eu fosse o árbitro, acho que eu não marcaria a falta. Você, Carreiras? Eu Carreiras Boleiro. Isso é jogada. Sabe quem faz isso aí pra cacete? Filipão. Filipão faz isso aí pra cacete, botava o centroavante parado. Só uma perguntinha, Nicola, como é que o cara pode bater o escanteio? Quem que é o cara fazedor de gol do time? Na teoria seria o Prato, não está fazendo, mas seria ele. Certo. Aí você explica para mim, como é que o cara vai bater o escanteio e o centroavante fica parado na risca da pequena área? Qual é o impulso que ele tem para subir? Qual é o espaço que ele tem para subir? Me esclarece isso, me responde isso. Pequeno, mas eu estou perguntando Não, pequeno, Então, o que ele estava ali? Jogada estrategicamente parado para parar o Cássio. É isso, Nicola. Então você marcaria a falta? Não marcaria. Lógico que foi falta. Tá. Guga. Eu, na questão, é o seguinte, eu tô achando que tá muita palhaçada. Todo mundo agora, por que não tira o árbitro? Acabou. Não bota mais juiz, bota a câmera de vídeo e os caras decidem o que faz. Entendeu? Porque, o cara não pode, não, para aí. Ó, Guga, vou falar uma coisa pra você. Eu queria que tivesse o árbitro de vídeo nesse lance. Vou falar uma coisa pra você. Seria a coisa mais difícil de se decidir. Seria assim, se tivesse começado, que eu falei que não ia começar. Tem invasão aqui no programa, é isso? Olha só. Ei, que legal, olha aqui, ó. Que boa. Olha aí o que eu ganhei aqui, ó. Que legal. Vem aqui, entra aqui pra aparecer aqui, ó. Ai, eu pensei assim. Os filhos de Carlos Carreiras aí. A esposa veio agora, ele cobrou aqui, a mulher aí do Vamos vídeo. mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui, olha lá. Olha lá, Enzo. Olha a câmera, filho. Olha lá, aqui, ó. Mostra se aqui é Corinthians, ó. Fala que aqui é Corinthians. Ai, obrigado, viu? Então. Obrigado, adorei. E a Luciana não vai aparecer? Não, apareceu no vídeo, agora... Tá aqui a Luciana, adorei viu, o bolo. gente? Olha aí, galera, ó. Olha que bolo lindo aqui, ó. Com a Alícia, o Enzo
E a Antônia aqui, olha que graça. Quem fez esse bolo? claro, né? Corinthians. Hã? Ah, foi a Lu também que fez. A Lu, obrigado, viu, Lu? Meu amor, até bolo ela faz agora, velho. Olha só, hein? Nós vamos devorar esse bolão aqui, viu, meu amor? Obrigado, viu? Adorei a homenagem, bem bacana, viu? Legal. Deixa aqui do meu ladinho esse bolo aqui, ó. Fica os 3 aqui, ó. Valeu, gente. Valeu a participação aí da família Carreiras. Aqui Ó, tá bela valendo surpresa, hoje. viu? Bom, podemos, só para Podemos voltar aí. Discordo de todos os integrantes da mesa. A senhora agora tá com pé, O Cássio tá parado, o prato tá parado. Parado. Como é que ele pode cometer uma falta estando parado? Pra mim, lance normal. No primeiro, não é um lance fácil, tá? Tanto que no primeiro momento eu entendi que o prato teria procurado e Cássio teria feito falta. Nicola, eu assisti, eu olhei. Centroavante tem que ficar parado, é isso? Se ele ficar parado, ele não tá cometendo falta. Você não pode acusar ninguém de cometer falta por ocupar o lugar em que ele já estava no início do lance. E ali a pequena área, o que você ouve desde quando a pequena área é? É do goleiro. Mas desde que o atacante procure o goleiro. Não foi o que aconteceu. Se o prato se mexeu, é importante, vou nenhum de vocês 3 falar. Eu vou falar que se o prato se mexeu, ele se mexeu porque o Pablo deu um leve empurrão, um balbuena, não foi o Pablo. Deu um leve empurrão no prato. Mas foi uma mexida insignificante. Pra mim, gol legal. Vamos à segunda discussão. Não, peraí, para você gol legal, só uma perguntinha. A ESPN, tá certo? Sim. Que é o Salvio, certo? Salve Espinola Fagundes. O Salvio falou gol legal. Gol legal. Perfeito. Na Fox Sports, nós temos o Simon. Carlos Eugênio Simon. Falou o quê? Que foi gol... Ilegal. Por isso que eu fiz a ressalva. De que, no primeiro momento, eu achei que fosse falta. A partir das várias imagens, eu não vi o prato procurar. Só mais uma coisinha. Agora, a questão é o seguinte. Você concorda, então, com o seguinte. O centroavante, tá? Então, sujou. No próximo jogo, ficar parado. Sim. Na frente do goleiro, ele ficar parado. Ele não tá fazendo falta. Não. Então, peraí. Então diante do raciocínio de Carlos Alberto Carreiras, parabéns, feliz aniversário, 48 anos. Nenhum jogador pode ocupar a pequena área. A partir do próximo jogo, atacantes saiam da área. Não, porque se você ficar parado dentro da área, você está cometendo falta. Sim, tá cometendo. Não tá. Você não posso procurar. Só se você não participar do... Dá uma olhada. Ô, Nicola. Eu na condição de atacante, eu não penso. Mas se estiver parado e a Letícia ia pra cima de... Eu não fiz nada. Tô parado aqui. Aí a Letícia, por favor, pode dar uma umbrada? Vai te quebrar, Nicola. Aí quando ele vê o Cássio vindo, você faz um corta-luz de basquete. Você não viu, Nicola? Eu acho que ele foi malandro. É não querer ver o toque do prato. Desculpa, Nicola. Não, mas assim, Nicola... Eu não vou nem na questão. A questão, eu vou o seguinte, é jogada. Agora, a cara de bunda do Dorival Júnior chegar e falar isso daí, sem falar é o seguinte, quer dizer que não foi ele que mandou o prato ficar parado agora lá. o que eu bato, Carreiras, o que eu tô isso é antifutebol, pessoal. Chama-se antifutebol. Mas, Carreiras, o que eu tô tentando bater é que é o seguinte, é um lance muito difícil pro árbitro, não dá pra gente culpar. Quer ver, Nicolinha, vamos supor que eu me agache na marca do pênalti, tá? O jogador do meu time cobra o escanteio, vem o Guga, pisa em cima de mim. Não pode. Pisa em cima de mim e cabeceia. Não pode. É que nem o lance do rugby, que você vai receber com ajuda. Não pode. Você não pode se utilizar de outro jogador para ganhar altura. Isso está determinado no regulamento do jogo. E legal. E o zagueiro do São Paulo pode se usar de uma barreira de outro jogador? Não é barreira, cara. Não é o quê, Nicola? O prato estava parado. Você já vai falar assim, ó. Não, ele fez praticamente um corta-luz. Você já falou corta-luz? Ele ficou de propósito. Ele ficou parado. Qual a intenção de você? Veja bem. É o único jogador do mundo que fica parado, é o prato do São Paulo. E ele ainda faz o movimento do corta-luz para ficar mais duro, né? Vocês devem estar percebendo aí do outro lado de casa, no sofá, onde vocês querem estar, que eu perdi 3-1. Mas a bancada corintiana não está aceitando a vitória. Eles querem que eu pense como eles. Eu falei que se eu fosse o árbitro, talvez eu não marcaria a falta. Talvez não. Eu quero ver. Não, é porque eu não sou árbitro. Não, peraí. Primeiro que eu não sou árbitra, tá, Nicola? Segundo que é um lance muito difícil. Eu acho que falta pra muita gente da imprensa ir lá, fazer um curso de arbitragem pra ver como é que é difícil, ir pra campo pra ver como é difícil. Porque é muito fácil ficar falando e criticando e jogando a culpa na arbitragem. Você sabe assim, eu gosto muito do seguinte, cara. César Sampaio, respeita não? Sim. César Sampaio falou o seguinte, cansou de fazer essa jogada no Palmeiras. O Carreiras, esse era um lance... O centroavante bloquear o goleiro. Esse era um lance, Carreiras, que com a ajuda do árbitro de vídeo a gente teria discussão. Porque é um lance
subjetivo, é um lance interpretativo. Sem falar... A minha opinião é de que o Prato não cometeu falta e o gol seria legal. Sem falar que o gol, né, do Militão, não sei se você viu, Nicola, a imagem, mas ele está com a mão erguida e a bola pega na mão dele também. Bate primeiro na cabeça e depois bate na mão dele. Gol legal. Como um gol que o Neymar fez pela seleção brasileira e foi erroneamente anulado. Quando a bola toca na cabeça primeiro e sem intenção bate na mão dele, os árbitros e ex-árbitros, analistas de arbitragem, garantem que é o gol normal. Bom, vamos pro segundo lance, senão a gente vai falar só desses lances. Foram 5, tá? Recuo de bola do Pablo, que o Cássio defende. Vocês viram a intenção de recuar ou não? Começando com Carreiras. Nenhuma. Nenhuma. Lógico que não. Recuar é você estar com a bola, tá? Você estar com a bola e você usa o goleiro. Você joga pro goleiro, tá? O goleiro pega a bola com a mão, isso foi deliberado, ou seja, ele cometeu uma irregularidade. Agora, numa disputa, ô Nicola, eu vou falar mais. Se por acaso ele tivesse dado um carrinho proposital com a intenção e a bola fosse parar no Cássio, também não seria, porque não é deliberado. Não teve a intenção. Ele estava na disputa. O deliberado é a bola está no seu pé. E você a bola está no seu pé, você joga. Isso daí foi por quê? Porque como é que era antigamente? Na época que você era reserva lá nos coisas da Portuguesa lá. Se ganhar tempo, o cara recuava pro o goleiro e o goleiro ficava na mão e ficava enrolando. Então, Letícia. Também achei que isso aí foi uma das choradeiras sem motivo do São Paulo. Guga? Lance de jogo, sem intenção nenhuma. Não... Vai ser 3-1 de novo, os 3 corintianos achando que não teve intenção. Mas por que você vai sempre contra a gente? Você não concorda em nenhuma? Não, eu espero que a gente concorde, mas até agora, pra mim, o Pablo faz até um movimento diferente do pé, ao perceber que ele correria o risco de perder a bola, ele toca pro Cássio, que defende. O Cássio é quem falha. O Cássio é que teria que ter feito a leitura de que ele correria o risco ao assumir a bola. Sabe o que é o mais engraçado? Sabe o que é o mais engraçado? Mas a regra que impede de retornar pro goleiro é justamente quando ele tá pra não ficar domínio da bola. O jogo. Não se ele não tem o domínio da bola, ele estava em disputa. O regulamento diz. Não teve intenção de recuar. Ou não de recuar. Pra mim, ele teve intenção. O regulamento diz intenção deliberada. Vai aprender a regra, Nicola. Intenção deliberada. Que não muda. Então tá bom. Então na linguagem fria do português, o que muda? De intenção e intenção deliberada? Significa o seguinte, eu quero exatamente eu tô com a bola aqui, eu dou pra ele. Sim, pra mim o Pablo teve... Eu acho que a bola... Ele não tava em disputa de bola, Nicola? Tava. Outra coisa, que jogador, em sã consciência, quando você vê um jogador, dá de bico na bola? Não deu de bico. Pra mim não deu de bico, ele deu de peito de pé, ele faz uma luta assim com a bola não e deu, pega não. aqui, ó. Pega aqui. Vocês viram 2 jogos. Não, não. Bom, vamos pro terceiro lance. O lance do gol do Cleison, que os São Paulinos reclamam de falta do Rodriguinho no Júnior Tavares. Você viu falta, Carreiras? Eu? Você vai perguntar? É óbvio que não. Você viu, Letícia? Não. Você viu, Guga? Lógico que não. Concordamos em uma, também não vi falta. Traz um champanhe aí pra nós. O Júnior Tavares se equivoca ao tentar proteger uma bola que estava muito longe da linha de fundo. E quase quebrou a espinha. E aí depois ele tem que proteger de novo, ele vacila e o Rodriguinho aplica um... O Rodriguinho não tá jogando nada, mas aplicou um lindo drible no Júnior Tavares. A questão aí é o seguinte, o jogador precisa entender, o Miller definiu bem, o Miller jogou um pouco de bola, né? A gente sabe disso. O jogador de São Paulo foi, na linguagem do boleiro, juvenil. Totalmente. Outra coisa, Nicola, os caras precisam aprender o seguinte, você está num clássico. Qual o limite que você tem para você proteger a bola? Até quanto? Então, se o cara ficar atrás, outra. Ali, eu vou te falar mais. Se o Rodriguinho cai, tá? E o cara cai em cima dele, era pênalti. Sim. Era isso que tinha que ser, marcar pênalti. Porque não, é um absurdo você fazer a proteção. O cara começou a proteger quase do início da grande área. Eram 2,5 metros. Cara, não, cara, com uma bola fraca. Não, ele tinha que ter chutado pra lateral. Né? Bom, foram 3 lances até agora, só um teve unanimidade. Quarto lance. Bola na área do Corinthians, a bola toca no peito do Pablo e depois na mão. Pênalti ou não pênalti, Carreiras? Não, lógico que não. Letícia. Bom, se você falou que praticamente o mesmo lance aí do gol do toca na pessoa e depois na mão, então também não, né? Guga? Não. Eu tô com vocês pela segunda vez.
É o mesmo raciocínio, Letícia. Ele tem a intenção de matar com o peito e depois de matar no peito ela vai... Peraí, ele tem intenção? Não, ele não tem intenção. Tomou uma bolada no peito. Mas a partir do momento... Não, você deve estar louco, tio. O que ele teve a intenção de matar no peito. Pra mim, ele tentou escorar primeiro com o peito e depois lavar na mão. Eu vejo esse lance parecido com o Carrinho. Só pra você ter uma bola... Não teve intenção. Cara, Nicola, o jogador tentou tirar a bola. Tanto é que é o seguinte, esse lance quase colocou o jogador de São Paulo em posição de gol. Porque a bola bateu ali, quase que sobrou pra ele na cara do gol. Aquela bola ia pra fora. Como é que o cara tem intenção de colocar uma bola na mão, que a bola ia pra fora? Mas quem tá falando que ele Agora, teve a intenção peito, de colocar na mão? aonde peito? A bola bate no peito e depois bate na mão. Então, exatamente, por isso que não foi nada. Bate no peito. Se ela tivesse batido direto na mão... Seria apenas. A interpretação poderia ser outra. A partir do momento em que ela bate primeiro no peito e bate na mão, muda, aí o raciocínio passa a ser um raciocínio parecido ao outro Bateu no lance. peito, eu concordo agora, que ele tentou matar no Pode peito. Pode ser. Não, Nicola, nós tomamos um bico ali, cara. Bom, concordamos pela segunda vez, são 2 discordâncias e 2 concordâncias. Falta o último lance, que é o lance do Maicon, em que o Maicon pisa no Petros. Não recebe cartão nenhum. Você expulsaria, Carreiras? Eu só quero saber o seguinte, onde enfiaram o lance anterior a essa expulsão? Que foi qual? Eu não lembro. Que a bola bateu na mão do jogador de São Paulo. Qual jogador, Carreiras? Nesse lance. Mas qual jogador? Eu não lembro. No cruzamento, a bola bate na mão, e aí depois a bola sobe pro alto, e na disputa gera esse lance. Sumiram com o lance. Sumiram com o lance. Mas então você acha que houve uma predisposição dos editores da TV? Não. Eu não sei, eu só sei que é o seguinte, eu não sei o que aconteceu. Sumiram com o lance. Tá, porque isso daí foi mais ou menos o quê? No comecinho do segundo tempo. Foi mais ou menos aí, do comecinho do segundo tempo. Você quer dizer que o Maicon tentou pisar no braço do Coiso? Não, eu acho que foi totalmente sem querer. Ele se desequilibra, dá os pisões ali, o jogador cai. Eu não vejo a intenção dele de pisar no jogador. Não sei. Tenho dúvida aí. Porque, no futebol não tem muito esse meio sem querer ali. O jogador Mas sabe... aí, o que você faria então? Hã? O que você faria? Eu acho que um amarelo ele caberia. Letícia? E ele já tinha amarelo, né? Não tinha. Não tinha amarelo. É até um equívoco dos jogadores do São Paulo. Os jogadores de São Paulo na saída do jogo... porque pelo que eu vi na entrevista falaram eles isso. alegam que seria um lance no mínimo para vermelho porque ele já tinha amarelo. Não tinha amarelo. Você daria que cartão? Então um amarelo talvez. Você, Letícia? Eu não vi a intenção do jogador em pisar, então eu não daria. Você, Guga? Eu não daria também. Eu até talvez nem... Eu não consigo avaliar, nessa eu tô com o Carreiras, eu não consigo avaliar a intenção. Mas eu acho que diante do pisão eu daria cartão amarelo, o que não seria um cartão vermelho, ele não tinha cartão amarelo. Porque aquela coisa, não é, às vezes você não quer fazer, mas acaba acontecendo e faz, não tem jeito. A gente tá 1 hora falando de erro de arbitragem, até quando vai isso? Mas o futebol é isso também, Guga. O futebol também, você quer discutir, então tá bom. Então vamos não tem assunto para discutir? Não, então vamos discutir sobre o quê? Vamos lá, o que você acha legal? Não parou para falar quem então jogou melhor. Então vai, Guga, fala aí da aula de futebol. Não é questão da aula, é que então fala, cara, se você... mas se você não quer falar dos erros, você não quer falar do futebol, o que você quer falar? Não, vamos falar de futebol. Então fala da aula. Vamos falar que o São Paulo jogou muito melhor que o Corinthians. Tá aí. Tá? O São Paulo é um time que está na zona de rebaixamento, jogou contra o líder e para mim o primeiro tempo foi extremamente superior. No segundo tempo o Corinthians conseguiu equilibrar as ações, o empate foi justo. Só uma perguntinha. Foi justo, na minha opinião. Quantas defesas o Cássio fez no primeiro tempo assim que você fala assim, nossa? Aquela fenomenal, né? Que ele parecia um gato. Não, isso foi no segundo tempo. Tô dizendo no primeiro tempo. Você tá falando que foi genial? Então me esclarece. Cadê esse genial? Não. Cadê esse genial? Não, São Paulo tem mais volume de jogo. Olha, eu acho, por sinal, o Dorival, que reclamou muito da arbitragem, eu acho que foi o Dorival que perdeu o jogo, se vocês querem saber. Errou nas substituiu alterações. mal, tirou aí o meio-campo, os jogadores do meio-campo que estavam bem. Quando tirou o Cueva, colocou o Jusilei, chamou o Corinthians pra cima e o Carille foi esperto, colocou os caras pra ir pra cima. O maior exemplo de que técnico perde jogo é esse. Tá? Esse papo de que o Cuevas estava cansado pedindo para sair, quem manda é o técnico. A gente está cansado de ver isso daí. Quem manda sou eu. Ele não fala? Então faz o seguinte, Cueva, faz o seguinte, cara. O Cueva tava... O Corinthians não deixava o Cueva em paz. O Cueva não ia ficar sozinho, mas nem com a perna só no jogo. Ele vai meter o cara. Ele deu tudo que o Corinthians queria. Ele deu tudo que o Corinthians queria. E o Lucas Fernandes também estava muito bem no meio-campo ali, quando ele tira para colocar o atacante também, que já estava 1-0 para ele. Eu discordo do Guga. Para mim, o resultado não foi nada justo. O São Paulo foi muito melhor do que o Corinthians. E não só no primeiro tempo. O São Paulo foi muito melhor do que o Corinthians até o gol do Corinthians. A partir do momento em que o Corinthians faz o gol, o Corinthians tem
fica até mais perto de fazer o segundo do que o São Paulo. Agora você acha que no contexto do jogo não foi justo? Não foi justo. Para mim o São Paulo foi muito superior ao Corinthians. A Letícia fala dos erros do Dorival. Eu até acho que o Dorival contribui para que o São Paulo piore um pouquinho. Mas ainda assim o São Paulo continua melhor do que o Corinthians. Eu acho a partir que de uma falha eu acho que começou a piorar depois das substituições, não quando o Corinthians fez o gol. O Corinthians começou a criar mais oportunidades. A diferença diminui. Mas o Corinthians não criou nada. É uma aula de futebol? De onde vocês viram isso daí? Aula não. Só uma superioridade. Porque o Petros falou que foi uma aula. Não, aula não. Superioridade. Aula de futebol com resultado de Por exemplo, o São Paulo. Você falou de lances em que o Cássio tem aparecido muito bem. O Cássio faz uma grande defesa no segundo tempo, uma cabeçada no finalzinho, Genial. E faz uma boa defesa no chute do Hernanes de fora da área. Mas o São Paulo já havia criado boas chances no primeiro tempo. O Corinthians se resumiu a 3 finalizações, sendo 2 no mesmo lance. Teve o gol, e aí teve o lance em que o Rodriguinho meio que sem querer acaba acertando a bola, o Sidão vai, espalma, e o Pablo tem um rebote. O Jô errou 2 chutes. Aliás, também. sabe o que é engraçado, né? Ninguém fala da carga que o Rodriguinho sofreu nesse lance. Do Hernanes? Mas ninguém fala. O Rodriguinho mas tá você daria pênalti lá? Pô, mas lógico, ele tá sendo puxado e ninguém fala nada. É impressionante isso. E o pior é que o Nicola concordou, né? Não, eu não daria pênalti. Eu acho que essas cargas acontecem com alguma frequência. Não, então, mas aí que tá. Tudo contra o Corinthians acontece. Não, nada disso. Se acontecer o cara fica parado, dá uma jogada de ombro, não fez nada. Vamos lá. E por isso que eu pontuei, que eu não expulsaria o Maicon como os São Paulinos pediram, que eu não daria o pênalti no lance do Pablo que os São Paulinos pediram. Eu não vi falta no gol do Corinthians como os São Paulinos pediram. Eu baseio minhas opiniões nas minhas convicções, independente de clube de coração. E aí espero que os meus colegas de bancada tenham esse mesmo bom senso. Sobre o jogo, só para completar, as substituições fizeram com que a diferença diminuísse. Mas para mim o São Paulo ainda era melhor que o Corinthians. Uma falha individual do Júnior Tavares acabou determinando o empate. Sigo achando que não houve justiça no placar, mas justiça não quer dizer absolutamente nada. O São Paulo sai... Se tivesse justiça no placar, o Corinthians não tinha perdido pro Atlético Goianiense, por Pode exemplo. Pode ser. 32 chances. Ou pro Vitória. Pode ser, não existe justiça. Nicola, é o seguinte, eu não vi ninguém, eu acho sacanagem isso, eu não vi ninguém falar da coragem do Carille num clássico, com 60 mil pessoas contra, tá? De tirar o médio volante e colocar mais um atacante. Sabe quantas vezes aconteceu isso no mundo do futebol, Nicolinha? Num clássico do padrão de Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos? Você sabe quantas vezes um time ficou sem o cabeça de área para proteger, Nicola? Não, mas e ninguém colocou isso, levantou isso como, o cara foi atrás do resultado. Tá bom, mas acho legal fazer... Só que assim, o Dorival tava melhor. Mas tocar onde que o Dorival tava melhor? Vamos fazer um elogio, acho justo o elogio. Concordo com você. O Dorival também havia escalado um São Paulo para lá de ofensivo contra um Corinthians que adora ser atacado. O Dorival escalou como único volante do time o Petros, que para mim foi o melhor jogador da partida, inclusive aparecendo para fazer o gol. Os 4 homens de frente, na frente do Petros, eram todos meias atacantes. O Lucas Hernandes, o Marcos Guilherme, o Hernanes e o Cuevas. Bem ofensivo. Cueva. Então, se o Carille foi ofensivo na parte final do jogo, o Dorival foi ofensivo desde o princípio da partida. Então, acho que foi um clássico legal, foi um clássico bacana. Só que até aí o Dorival tinha obrigação de fazer isso, né? Concordo. E o Corinthians pode na zona de rebaixamento, agora, vem cá, ele ganhando de 1-0, certo? Ele ganhando de 1-0, o time, pelo que você está falando, numa superioridade impressionante. Não, impressionante não, uma superioridade. Tem uma diferença entre impressionante e superioridade. Isso. Aí ele vai, tira o melhor jogador e bota um cara para trás. Isso não foi uma cagada. Então, a Letícia falou da substituição do Lucas Fernandes. Eu acho que daria para substituir o Lucas Fernandes. Mas isso já foi depois da substituição. Você citou a do Cueva. Foi a primeira do Lucas Fernandes. Você citou a do Cueva. O Cueva pediu para sair. Se eu sou o Dorival, eu falo, Cueva, dá uma segurada, cara. Segura mais 5. E aí, em vez de 5, eu deixo ele mais 10 minutos. Acho que faltou para mim um pouquinho de malandragem do Dorival. O Cueva é um cara que, no jogo de ontem, ligado como ele estava, ele ameaça, ele causa preocupação do adversário. Então, ao tirar o Cueva, ele acabou chamando o Corinthians para o seu campo de defesa. Ele vai justificar que foi um pedido do Cueva.
Se eu sou o Dorival, eu falo, tá bom, Cueva, eu vou te tirar, mas vou tirar mais 5 minutos. Segura aí. E aí, os meus 5 minutos, eu vou cronometrando aqui, eu deixo 10, acabou o O jogo. Dorival, na hora das substituições, o histórico dele não é muito feliz. É isso que eu ia te falar. Ele já Acabei até de jogador... lembrar do O Ganso falando assim, Ganso, ó. Não saio. Exato. Neymar virando pra ele assim, Ô, Carreiras, informação importante. Na Ilha do Retiro, finalzinho do jogo, gol do... Esporte, gol do André. André Baladeiro. Você gosta tanto. Com 1 a menos. Com 1 a menos. O resultado que é bom pro São Paulo. Não considero um resultado ruim, Eu não. também acho. Eu acho esse resultado melhor pro São Paulo do que a derrota do Sport. Porque 1 a agora, 1. se o Sport tomar uma troletada contra o São Paulo, já dá uma aliviada. 1 a 1, o Sport com esse resultado tá indo para 30 pontos. Ou seja, ficar 2 do São Paulo, uma vitória do São Paulo contra o Sport. Permite ao São Paulo que o São Paulo ultrapasse o Sport. E o empate do E Sport? o Vasco vai para... Então, ele tá indo de 29 para 30. Tá, mas se o São Paulo empatar com o Sport? Aí eles mantêm a diferença de 2 pontos. E com o empate de hoje, o Vasco, que tinha 31, vai para 32. Essa, para mim, é a grande disputa do campeonato. Para mim, o Corinthians já é campeão brasileiro. A diferença... tem palmeirense muito animado, inclusive palmeirense aqui. Vamos fazer conta, tá na Nicolas? TV Vamos fazer e tal. continha? Qual o número assim? Vamos ser um número cético para o Corinthians, ou seja, ou para o campeão. Vamos ser um número cético. Não teve um campeão brasileiro, não teve um vice-campeão brasileiro na história do campeonato por pontos corridos que fez mais do que 72 pontos. Ou seja, com 73 carreiras. Mas teve um campeão brasileiro com 69. Sim. Flamengo. Mas esse título do Flamengo é a exceção da exceção. É assim, 73 pontos em todas as edições do campeonato foi suficiente para garantir. Então você acha que 73 é o número? 73. Então 73. Nós temos 39 pontos em disputa. Os Corinthians tem 54. Então vamos lá, 73 menos 54, 19 pontos. São 6 vitórias e um empate. Nós vamos fazer a seguinte conta. 19 dividido por 39. São 39 pontos, pessoal, ok? Estão acompanhando o raciocínio em casa aí? Aí, maridão, explica pra mulher que mulher é difícil de entender conta, hein? Vamos lá. Eu não vou nem falar nada, Não viu? podemos errar. Olha só, o Corinthians, para chegar nos 73 pontos, ele precisa ter um aproveitamento de 48%. É um pouquinho melhor do que ele está hoje. Tá? Um pouquinho melhor que ele está no segundo turno. Que ele está, exatamente, que ele está hoje. No segundo turno hoje. ele tem aproveitamento de 36%. Então ele tem que melhorar um pouco. Agora, vamos fazer aí o caso do Santos, que é o segundo. Santos tem 44 pontos, Carreiras. Então, o Santos para falta chegar 29. aos 73, faltam 29. Então, vamos lá. O Santos, 29 dividido, tá? Por 39. O Santos tem que fazer 75% de aproveitamento. Qual que é o aproveitamento dele hoje? Vê aí, Carreiras. 44, ele tem em 24 rodadas, Carreiras? Não, mas você vai... o do Santos você vai fazer do início do campeonato. Não, é só para ter uma ideia, porque o Santos, para mim, não faz 75%. Não tem esse aproveitamento. Não tem, né? Não, então, mas o que o Santos precisa? Ele precisa de quantos pontos? Ele precisa de 29 pontos. 29, então você tem que fazer. 29, 39, 75. 75%. Vamos fazer então quem está em segundo? Grêmio. Não, o segundo é o Santos, o Grêmio é o terceiro com Grêmio 43. E Palmeiras tem Grêmio 43. É a mesma conta. Então vamos lá. Só que são de 30. Faça essa conta pro Vitor Carreiras. 30 que é dividido... que tá apostando no título do Palmeiras. 30 dividido por 39. Então o Palmeiras e o Grêmio precisam de 77% de aproveitamento. E eles acreditam, hein? Não, entenda, matematicamente ainda tem chance. Sim, lógico que tem. O Vitor Carreiras disse que o jogo do campeonato será disputado no dia 6 de novembro. Quem contra quem, Vitor? Palmeiras e Corinthians é o clássico. Ele acha que vai chegar numa distância pequena, é isso, Vitor? Ele acha que o Palmeiras vai chegar muito próximo do Corinthians. E aí, com uma vitória em cima do Corinthians, assume o Não é impossível. Não é impossível, mas vamos fazer uma análise, certo? Vamos fazer uma Tem um análise. monte de padaria boa. Para isso acontecer, o Corinthians tem que perder todos os jogos daqui até lá. Não, todos não. Quantos ele tem que perder? Faltam 6 jogos até que eles se enfrentem. Eu tenho até os jogos. O aproveitamento no campeonato do Santos é 58,7%. Ele tem que fazer 74. O do Palmeiras e do Grêmio, 57,3%. Você acha que vai chegar a 75%? Nicolas? Vamos brincar de palpite? É assim, aquela coisa. O Palmeiras, então, de acabou, 39, tá? Esporte Vasco 1. O Palmeiras tem que fazer 30 pontos. Sim, 30 pontos. Vamos brincar de palpite? Corinthians e Palmeiras se enfrentam em 6 rodadas, tá? Eles fazem 6 jogos antes para depois chegarem ao confronto que pode definir o campeonato. São 11 pontos de diferença. Então eu vou pegar o palpite de vocês para cada um dos times. Vou começar com Carreiras, Letícia, Guga e Jorge. Primeiro, jogos do Corinthians, tá? Sou eu. Corinthians.
Carreiras, o Corinthians joga contra o Cruzeiro fora de casa. Quantos pontos? Empate. 1. Letícia, Bepler. Vou no empate esse jogo também. 1. Guga. Empate. 1. Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer na quarta-feira. Quarta-feira o Cruzeiro decide a final da Copa do Brasil. Nicola, pra mim foi o jogo mais difícil do Corinthians do campeonato. Pode ser. O Cruzeiro, pra mim, será campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo na quarta-feira e vai entrar meio desanimado. Isso é bom para o Corinthians. E aí o Corinthians, pra mim, faz 3 pontos. Vamos lá. Coritiba em casa, Carreiras. 3 pontos. Corinthians. 3. Letícia. 3. Guga. Corinthians. E eu vou de 3 também. Bahia fora de casa. Pode botar, o Bahia tá na dependência, o Bahia... O Corinthians tem um histórico bom contra o Bahia, né? Mas coloca o empate. Eu vou no empate. Letícia. Ai, meu Deus, difícil esse jogo mesmo. Bahia brigando pra não cair, mas eu vou apostar no Corinthians nesse jogo. Guga. Gente, um time que quer ser campeão brasileiro não pode perder pro Bahia lá na situação. Tá, mas tá, perder ou empatar, cara? Ganha. Eu vou de mais 3 também. Grêmio em casa. Empate. Letícia. Corinthians, 3 pontos. Guga. Empate. E eu vou de empate. Pela O primeira Grêmio vez. vai querer devolver, vai ser um jogo duro. Vai ser duro. Botafogo fora de casa. Derrota. 0. Letícia. Também acho que o Jair vai sair saltitando nesse jogo. O histórico do Corinthians contra o Botafogo é uma negação. Guga. Vai ser na Arena? Não, vai ser no Rio de Fora, Janeiro. presta atenção. Perde. Fora. É que eu vi ele falar em casa, Vou mas com eu vocês, Botafogo. 0 também. Ponte Preta fora de casa. A Ponte, coitada, velho, foda. Ponte é a freguesa daquela. 3? Hã? 3? Não, eu vou sempre no empate. Eu vou Letícia. 3 pontos Corinthians. 3 pontos. Guga. Corinthians. Eu vou de 3 pontos pro Corinthians. Bom, então, de acordo com Carreiras, 3, 4, 5, 6, 7. O Carreiras foi o mais pessimista de todos. O Corinthians fez 7 pontos nessa sequência. Em 6 jogos, certo? Em 6 jogos. Letícia, 4, 7, 10, 13. Diferença de 6 pontos em relação ao Carreiras. O Guga, 6, 7, 8, 11. E a minha pontuação 3, 6, 9, 10, 13. Eu e Letícia apostamos 13 pontos. O Guga 11, o Carreiras não. Agora a gente vai fazer esse mesmo exercício com o Palmeiras, tá, senhores? Pra gente poder ver como é que vai ficar essa diferença. Carreiras, Palmeiras e Santos na casa do Palmeiras. Começa já esse final de semana, né? Empate. Letícia, Palmeiras. 3 pontos, então, 3 Letícia. pontos pro Palmeiras. Guga. Palmeiras. Eu vou de 3 pontos pro Palmeiras. Bahia em casa, Carreiras. Palmeiras? Palmeiras. Letícia. Vamos Bahia vai aprontar. 3 pro Bahia Bahia. em casa ou na casa do Bahia? Não, casa do casa do Palmeiras. 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 Você achou o quê, Letícia? Acho que o Bahia vai aprontar nesse jogo. Então 0? 0 pro Palmeiras, 3 pro Guga? Bahia. Palmeiras. Eu vou de 3 também. Próximo jogo, Atlético Goianiense fora. Jogo não é um jogo. Eu vou no empate. 1. Letícia. Palmeiras, 3 pontos. Guga. Palmeiras. Eu vou de Palmeiras, 3 pontos também. Obrigação do Palmeiras esse jogo, mas... Ponte Preta em casa. Ponte Preta. Não. É o palpite dele, vai. Letícia. Eu vou no Palmeiras, 3 pontos. Guga. Eu vou no Palmeiras. Eu vou no Palmeiras também, 3 pontos. Não vou no Palmeiras, 3 pontos, Guga. Não. Eu vou no Palmeiras. Eu vou no Palmeiras. Grêmio fora de casa. Grêmio. Letícia. Grêmio. Guga. Empate. Tem só um detalhezinho que vocês não estão contando. O Grêmio faz na rodada seguinte o jogo da Libertadores da América, o primeiro jogo. Eu vou de... Palmeiras. 1 ponto pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não ganha mesmo com os reservas do... Ponto. Cruzeiro em casa. Ixi. Empate. Empate. Você, Lele... É a minha opinião. Eu vou de Palmeiras, 3 pontos. Você, Guga? Palmeiras. Eu também vou de 3 pontos. Então vamos lá. O Carreiras foi o mais pessimista. 6 pontos só. Então, Não, você fez errado. Tá errado. um ponto contra o Santos. Eu botei 3 vitórias como 1 ponto. Que? 3 vitórias? Tá doido? Você pôs 1 ponto contra o Santos, 3 pontos contra o Bahia, 4. 1 ponto contra o Atlético Goianiense. Você falou que vai empatar com o Atlético Goianiense fora. Falou que vai perder da Ponte em casa, que vai perder do Grêmio fora, que vai empatar com o Cruzeiro. Isso. Você deu 6 pontos pro... Ou seja, pro Carreiras, quando forem se enfrentar Palmeiras e Corinthians, a diferença que hoje é de 11 será de 12.
Para Letícia Bepler, 3, 6, 9, 12. A Letícia também está considerando um ponto a favor do Corinthians no momento em que os times forem se enfrentar. O Guga, 3, 6, 9, 12, 15, 16 pontos para o Palmeiras. Já para o Guga havia dado 11 para o Corinthians, a diferença vai cair em 5 pontos. Então a diferença que era de 11 vai cair para 6. Eu, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Eu tô com o Guga nessa, 16. Só que para mim o Corinthians vai fazer mais pontos. Você acha que o Palmeiras então, vai fazer 90%? Eu acho que sim. Só que a diferença vai cair só 3 pontos. Então a diferença de 11 cai para 8. Não entendi. Que conta que é essa? É porque para mim o Corinthians... Hoje tá 11, certo? 11. O Corinthians... Vai fazer 13 pontos para mim. 13. E o Palmeiras vai... Não, vamos lá. 13 mais 11? 13 mais 11... 24. Mas por que E o Palmeiras vai fazer quanto? É que o Palmeiras para mim faz 13. Calma. E o Corinthians faz 13 e o Palmeiras faz 16. Então são 3 pontos que o Palmeiras tira. Se a diferença é de 11, ela cai para 8. Então, 8 pontos. Agora você falou certo. Então, 8 pontos. Agora entenda uma coisa. Por mais otimista nesse cenário que o torcedor palmeirense seja, gente, não dá. A tabela do Palmeiras é mais fácil, tá? A tabela do Palmeiras é mais fácil que a do Corinthians. E tem o Santos, né, que tem um ponto na frente ainda. Nós estamos falando de 18 pontos, o melhor dos otimistas, vocês estão colocando... o Palmeiras vai fazer 16, que é o pior dos mundos foi traçado pelo Guga, que prevê que o Palmeiras vai tirar 5 pontos. Não. Se isso acontecer, cai de 11 para 6. Então, aí uma vitória do Palmeiras contra o Corinthians poderia fazer... Mas aí então, vocês dois colocaram que o Palmeiras vai ter 90% de aproveitamento. Eu acho que o Palmeiras vai ter 90% de aproveitamento. Se ele quer ganhar, mas aí 90%, se ele quer ganhar o título... Quer dizer, até agora o campeonato inteiro ele teve 50 e pouco. Eu acho que o Palmeiras... Vamos lá. O Palmeiras é, para mim, a grande decepção da temporada. Eu esperava muito mais do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras termina o ano sem título. O Corinthians será campeão. Não, ainda tem a Damis lá, cara. Eu tô mais não tratando, tem mais. Eu tô tratando sobre futebol. Nem isso não tem. Mas, Carreiras, eu acho que a tabela é favorável ao Palmeiras. Nesse retrato, depois do Clássico, pode ser diferente. Ó, eu quero chamar um cara que deve ter ficado chateado com o empate também do Corinthians e São Paulo aí no final de semana. Na verdade, o estabelecimento desse cara, né? Porque faz tempo que ele não aparece aqui, a gente quer ver você gravando, hein, Daniel? Costelaria Berlim. Olha essa costela com mandioca aqui da Berlim Costelaria, pessoal aí do Futebol Mais Debate. Você conhece a Berlim Costelaria? Claro, né? Não conhece ainda? Mas o melhor lugar para comer costela aqui de São Paulo. 21 anos em São Bernardo. Olha essa costela derretendo, mais a mandioca. Ah, e tem festival de costela também. Atendimento impecável. Pessoal, vem conhecer, o preço é muito justo. Tem promoção de cerveja e essa costela eu vou comer agora. Beijo, pessoal. E vem pra cá também conhecer a Berlim. Deu vontade, hein? Opa. Deu vontade, hein? Olha. Tá aberto agora, Carreiras? Não tá, cara. Ô, Daniel, você tinha que reavaliar esse negócio. Mudar o dia do programa, né? Viu? Abrir aí, cara. A gente ia encher esse negócio aí, cara. Ia encher de segunda-feira comer costela com mandioca. Eu mandaria bem. Mas o Nicola tem que vir pra cá também no almoço, aqui pra região do ABC, pra ir lá um dia almoçar na Berlim. Olha. É um convite, ué. Obrigado, Letícia. Olha. Eu venho. Olha a esperança, hein, Nicolinha? Tá certo. O Vitor Carreiras concordou que o Palmeiras vai fazer 90% de aproveitamento nos próximos 6 jogos, hein? Hã? Eu acho que o Deve estar contando os mundial lá. Não, mas não é isso. Eu acho engraçado, cara. Você também, Guga, o que você está falando? O que eu te falei? Te falei que é o melhor dos cenários pro Palmeiras. O que eu tô tentando Mas como é que tira 90% de aproveitamento Carreiras, de uma hora o que eu tô pra tentando outra? mostrar pro telespectador do Futebol Mais Debate, desiste. Não tem jeito. Palmeiras, no melhor dos mundos, com 90% de aproveitamento, vai ficar 6 pontos atrás do Corinthians. Não tem como, gente. Entendeu? O Palmeiras não chega. Olha, eu acho que é mais fácil o próprio Santos chegar do que o Palmeiras. Também não. Acho que o Santos também não chega. Não O Santos tá um ponto aí de diferença dos dois. O Santos também caiu fora da Libertadores, vai focar agora também no Campeonato Brasileiro. Sabe uma coisa que o pessoal está esquecendo? Agora vou perguntar para o Nicola, que é um cara bem informado. Quantas vezes o time titular do Corinthians perdeu esse ano? Uma pro Vitória. Não estava completo. Mas o Arana entrou, o Arana saiu no intervalo. Hã? O Arana saiu no intervalo. Não, mas o Todas o Arana as outras saiu. derrotas, o Mas Arana... não estava jogando outro jogador. Quem? Não tá, eu acho que a zaga não estava completa. O Pablo não estava. O Pablo Babueno. Não estava, Nicola. O time titular do Corinthians é assim, o Corinthians tem um detalhe. Se ele tiver aí contusões, ele pode prejudicar. Ao caso do Grêmio, do falastrão, do
né? Renato Gaúcho. Do Renato Mas Gaúcho. ele acertou, viu? A previsão dele está certa. O problema é que o time dele também despencou. É? O problema, a previsão. Ele não falou assim, o Corinthians vai despencar e o meu não. Ele falou só uma Ele falou, coisa. o Corinthians vai despencar. Tá certo, Ele acertou. Peraí. Ele acertou. Pro Corinthians despencar... Ele só tem meia bola de cristal. Não, Ele teria que os outros subirem pro Corinthians despencar. Ô, Nicola, todo mundo despencou, Nicola. Não, desculpa. Essa é a realidade. Porque ele não despencou, Nicola. Ele continua sempre no primeiro lugar. Mas o que é despencar em termos de aproveitamento? Sim. O Corinthians despencou no aproveitamento. Os únicos times que estão surpreendendo, cara, nós estamos falando de Botafogo. Botafogo está surpreendendo, o Cruzeiro está surpreendendo, entendeu? O Cruzeiro chega para a decisão com o Flamengo, Carreiras, com 3 vitórias seguidas desde o jogo com o Flamengo. O Cruzeiro vive seu melhor momento na temporada. Então é uma coisa que você vai falar assim, bom, esses times estão, o Avaí também. Então, o Avaí também. Então são times que estão com aproveitamento diferenciado. Agora, gente, olha os cenários que a gente analisou aqui e pensa uma coisa, entre o sexto colocado hoje, tá, que é o Botafogo, que está na zona de Libertadores, até a zona do rebaixamento, são apenas 12 pontos, gente. Isso é uma diferença mínima, né? A gente está trabalhando aí com tantos... Não, é por isso que eu ainda acredito que o São Paulo chega na Libertadores. Entendeu? Então, você acabou de falar que vai cair, não é impossível, é pegar os 6 jogos. Não, é assim, ó. Quem falou... O campeonato tem duas disputas. Ah, você que tá falando, ó. O campeonato tem duas disputas. Eu tô falando. É a sua opinião. Quando eu falo é minha opinião mesmo. Não é? Pessoal, pode gravar, pessoal, ele tá falando, hein? Telespectador, quando eu falo, não é o Carreiras que tá falando. Se você tá confundindo, eu acho que vocês percebem a diferença. Peraí, vou fazer uma consulta com o São Paulino em louco, Nicola. Pro telespectador inteiro. Mostra aí, agora, por favor, o Carreiras. Olha, Carreiras e eu. Aê! Então sou eu que tô falando. Para mim, o campeonato tem duas disputas. Pelo vice-campeonato, em que, para mim, o Palmeiras é favorito ao vice-campeonato. O Corinthians, para mim, já é campeão. E aí a briga para não cair. E aí, Carreiras, do 9º para baixo, tá todo mundo na briga. Do 9º para baixo. Olha o Atlético Goianiense, para mim, caiu com 22 pontos. Mas o São Paulo colocado que é a Chape com 31 pro São Paulo são 3 pontos. A briga pro rebaixamento está muito também embolada. Tá na briga. O Vasco, segundo, com 32 também tá na briga. Segundo o Petros, que o São Paulo deu uma aula no Corinthians, tá? Analisa o seguinte. Vamos lá, vamos analisar por perspectiva de jogo, certo? Agora eu quero a sua opinião, Nicola. Só agora? Por que você está projetando o Palmeiras ter 90% de aproveitamento? Porque assim, os jogos... Ele tá jogando bem. Não tá. Mas se não tá jogando, como é que ele vai ter? Cara, se um time que tá jogando bem nem o Corinthians não consegue 90, como é que o Palmeiras... Mas eu não tô falando que é 90 até o fim do campeonato. A gente tá falando em 90. Nos 6 próximos jogos. Beleza, aí depois eu não acho nem que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians. Não, é que ele vai enfrentar o Bahia, ele vai enfrentar o Atlético Goianiense. Mas é por que você fala, então, ele vai enfrentar a Ponte Preta. Você tem tanta certeza que o São Paulo tá fora da zona da Libertadores? Porque o São Paulo não tá jogando pra... O São Paulo tá jogando pra não cair. O São Paulo jogou melhor que o Corinthians ontem. O São Paulo... Foi isso que você falou? Peraí, não tô entendendo. Então, se o São Paulo jogar como jogou contra o Corinthians... Jogou com o líder. Ele chega na Libertadores ou não chega, Nicola? Não chega. Então não dá pra entender o que vocês... Porque o São Paulo não vai jogar. Vocês fazem? O São Paulo não consegue manter esse nível de atuação no campeonato inteiro. O São Paulo se deu o máximo ontem porque era o Corinthians, porque era um rival. O São Paulo tá chegando no auge dele, o time tá bem. E porque se vencesse era praticamente um divisor de águas aí, né, pra rebaixamento. Edilson Silva, né, meu querido amigo da Lola Flores, está aqui presente veio assistir o programa em loco aqui hoje. Você acredita que seu time chega na Libertadores? Sim. Olha lá. Aí, ó. Vocês estão de brincadeira. São Paulino. Aí, ó. Não, o torcedor tem que acreditar, né, gente? O São Paulo tem 28 pontos. Isso. Tá? O primeiro time, o último time na zona de classificação... Vamos lá, os 6 jogos do São Paulo. Eu posso pegar. Mas o último time na zona de classificação tem 40, cara. São Quanto 12 você pontos. pega, pessoal? São 12 pontos. Então, peraí. É mais... Só pra você entender. Peraí, então você tá falando a diferença do líder. Então, 10 pontos. estou falando que o Corinthians... É mais difícil alguém pegar o Corinthians do que o São Paulo chegar na Libertadores. Mas sabe o que acontece? Tem mais times para oscilar, não só. O Corinthians tem mais time para oscilar. Aí você tem que passar um monte. Tem mais time. E aí você tem que pegar o São Paulo. Vamos fazer essa análise aí dos jogos do São Paulo. Enquanto você faz isso, eu quero fazer uma análise sobre arrecadação, sobre força de torcida, né? Uma coisa bacana aqui que o pessoal devia de enxergar isso melhor e talvez esse recado vá para a diretoria do Corinthians, que subestima o time que tem na mão, tá? Porque é o seguinte, o Corinthians é líder disparado de público. E olha que o São Paulo vem fazendo bonito, tá? Vem fazendo bonito. O Nicola, das 20 partidas do campeonato com maior público, o Corinthians está em 13. 13 partidas o Corinthians está dessas 20 partidas, sendo que ele está na maior, tá?
Ele tá maior? São Paulo e Corinthians. Ah, tá. O que Você eu tá quero dizer é o contando seguinte, como visitante também, é? eu tô colocando isso Foi como espertinho, visitante. você foi espertinho nessa, hein? Hã? Você foi ligeiro. Não, você se tá quiser- contando até jogo visitante. Se você quiser fazer, eu tô querendo dizer da importância da marca. Tá bom. Porque é o seguinte, Foi cadê bem. o seu Flamengo? Por que o Flamengo não tá? Hã? Ó, o Flamengo só tá em 2. Outra coisa, o Corinthians, como visitante, é disparadamente o time que leva mais torcida. Sim. Aí te pergunto, onde está o Flamengo? A média de público do Flamengo no campeonato é de 15 mil pessoas. 14.081. É um nona absurdo. colocação. É um Só que tá absurdo. jogando pro estádio para 20 mil. Ah, que é mas nem lá tá enchendo. Mas nem lá tá enchendo. Tá jogando para 6 mil. Para, pra ô 8 mil. Nicola, sábado no treino do Corinthians, tinha mais gente do que à noite no jogo do Flamengo contra o O Avaí. Corinthians levou 9 mil, no mínimo 9 mil pessoas ao treino. Eram portões abertos e aí todo o setor das organizadas estava lotado, 9 mil pessoas. E o jogo do Flamengo contra o Avaí no fim da noite, temos uma interferência de áudio. O rapaz é novato. É um gemido. É novato. E aí no jogo da noite entre Flamengo e Avaí, 8 mil presentes para um público de 6 mil e poucos pagantes. Carreiras. Então, eu quis fazer essa análise só para o pessoal avaliar. O Flamengo. Eu queria saber que Flamengo É que o Flamengo joga para um estádio pequeno e não está conseguindo encher nem o estádio pequeno. Vamos para a média de público do campeonato. Se o Corinthians jogar, só pergunta, se o Corinthians jogasse no Parque São Jorge, você acha que ia ficar quantas pessoas para fora todo jogo, Nicola? Já não podia jogar lá justamente nesse porque exato não momento, com o comportava a time torcida. brigando pelo título, certamente. Nesse exato momento não. E quando não briga também? Brigou o campeonato inteiro. Corinthians, líder do melhor média de público, 38.698. São Paulo é o segundo, e aí que chama muita atenção, porque o São Paulo brigando o tempo inteiro para não cair, com 34.806. Mas aí tem um detalhe. 4 mil de diferença. Só que a arrecadação de um para o outro é absurdamente. Sim, podemos discutir isso também. Terceiro lugar, Palmeiras, 31.398. Quarto lugar, o Grêmio, 22.957. Quinto, Bahia, 18.792. Atlético Paranaense, sexto. Fluminense, sétimo. Cruzeiro, oitavo. O Flamengo é só o nono, tá? Você quer média de público? Você quer arrecadação, né? Renda líquida ou renda bruta? O que está no mesmo que está mostrando, né, Nicole? Não, eu estou vendo outro lugar. Você não sabe onde eu estou vendo. Renda bruta. Pode ser renda bruta? Corinthians é o primeiro colocado, tá? Disparado. 28.246.000. O Palmeiras é o segundo, 22.246. A gente está falando de uma diferença de 6 milhões de reais. E o São Paulo? E que são os dois ingressos mais caros. O Corinthians tem um jogo, a mais, tá? Mas ainda assim, que essa diferença cai de 6 para 4 milhões. O jogo a mais como se ele jogou fora esse 13 jogos do Corinthians contra 12 do Palmeiras. O São Paulo é o terceiro colocado. Eu falei 28 milhões para o Corinthians, o São Paulo tem 11 milhões de arrecadação. Com um jogo a menos também em relação ao Corinthians. Mas mesmo assim, 11, que ele vá para 13 com um grande público, ainda a diferença é gigante. O ticket médio, você quer saber o ticket médio, Carreiras? Quer saber o preço dos ingressos? Sim, quero. Então vou dar para você também. O ingresso mais caro do Campeonato Brasileiro é praticado pelo Palmeiras. R$ 59,00, ticket médio. O do Flamengo é o segundo, 56. O do Corinthians é o... Não, Flamengo e Corinthians têm o mesmo ticket médio, R$ 56,15. O ticket médio do São Paulo é só o 13º, R$ 26,00. E ainda falando naqueles palmeirenses que acreditam no título do Verdão ainda no bi, né, aqui em 2017, tem um cara que eu acho que concorda, que vai torcer muito aí pro Verdão alcançar o timão, né, o Sérvio Carvalho da Sofá e Colchões. Boa noite, Carreira. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos os nossos telespectadores da nossa TV+. Eu estou falando da nossa TV+, porque eu já faço parte desse programa. E quando eu não sou convidado, eu sinto falta. Carreira, quando você precisar, eu estou às segundas-feiras disposto a estar no seu programa mais uma vez. Carreira, já vai aproveitando essa onda de corrupção, a Sofá e Colchões lança: compre seu estofado, mas exija a sua nota fiscal. Vamos combater a sonegação. A nota fiscal garante os seus direitos e a procedência do produto. Na hora de sua compra do seu estofado, exija a nota fiscal. A Sofá e Colchões, por ser fabricante, só vende com nota. Vamos aproveitar e vamos fazer um grande lançamento? O nosso sofá cristal. Assentos transforma sem chaise e o encosto articulado. E preço para o nosso programa: 10 parcelas de 149, exatamente, 10 parcelas de 149 e você ganha um puff de brinde. Uma boa noite e até breve. Saúde para todos nós.
Ah, o Sérvio bonitão, todo elegante. Sempre né? Gostei do sofá, hein? Você viu lá? Oh, Você viu o da sofá hora. que ele colocou ali, ó? Esse é bonito, Muito hein? legal. Brincadeira, o preço do Sérvio é aquele que ele fala. Vou levar com esse nota sofá. fiscal. Vou levar esse sofá. Então, você pode levar esse sofá. Olha, Nicolinha, agora já temos sofá também. A gente tem aqui, ó, o Edilson falou que também já tem flor. Aí o Kioshi falou que tem o hotel. Cara, eu vou falar com o bispo, só falta o padre pra vocês casarem, Nicola. Parar de enrolar, hein, Nicolinha? Hã? Só falta o padre. Pode ser, bora. Né? Bora. Tô dentro. Já tem até sofá agora. Onde é que eu assino? Vamos para os próximos jogos do São Paulo? Vamos chamar um break e a gente Antes- prepara pra gente ver. A mesma discussão que a gente Isso aí. fez dos 6 jogos, agora para o São Paulo. Ok. De volta com o Futebol Mais Debate. E agora sim, a gente vai aí para os nossos famosos palpitões, agora para os 6 próximos jogos do São Paulo. Nicola? Começando com carreiras para São Paulo Esporte no Morumbi, sem Diego Souza. Vitória de São Paulo. Letícia, Empate. Guga, Vitória do Tricolor. eu vou de vitória do São Paulo também. São Paulo e Atlético Mineiro em Minas Gerais. O Atlético que demitiu o Rogério Micali nesse final de semana e Oswaldo de Oliveira pode ser anunciado nas próximas horas como novo técnico do Galo. Ok. São Paulo e Atlético Mineiro em Minas Gerais. Empate. Letícia, Vitória do Atlético Mineiro. Guga, Empate. eu vou de empate também. São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi, Carreiras. São Paulo. Letícia, São Paulo. Guga, São Paulo. e eu vou de São Paulo sem muita convicção. Fluminense e São Paulo no Rio de Janeiro, Carreiras. Se o Fluminense jogar igual jogou contra o Palmeiras, dá São Paulo de novo. Vai dar São Paulo. Eu acredito no São Paulo. Letícia, Fluminense. Muito fraco o Guga, Fluminense, São Nicola. Paulo. Muito fraco. eu vou de 1 ponto. São Paulo e Flamengo no Morumbi, Carreiras. São Paulo. Vocês estão malucos. Letícia, Empate. Guga, Flamengo, né? eu vou de empate. E aí, para fechar o último dos 6 jogos, São Paulo e Santos no Morumbi. São Paulo. São Paulo vai ser campeão desse São ano. Paulo vai ganhar todas. Ô, telespectador, presta bem atenção. São Paulo vai ganhar o todas no Corinthians Morumbi. que se cuide, porque o São Paulo, de acordo com o Carreira, vai ser campeão. Vamos O lá. Corinthians foi o único time capaz de segurar o São Paulo. É verdade. Então, só uma informação para você. Pega toda a temporada. O São Paulo fez mais de 10 jogos, fez uns 15 jogos com mais de 40 mil pessoas. Sabe quantos ele ganhou para mais de 40 mil pessoas? Tá, ô, Nicola, Só 2. Isso daí é tipo da. Até o É Carreiras. estatística caolha Isso, essa daí, caolha. velho. Como é Isso que é é estatística estatística caolha, caolha? meu. É aquela estatística que você acha que você tá vendo uma coisa, você tá vendo outra. Que não é diferença significante. faz? Que diferença faz isso aí? Você concorda que é exatamente o contrário? Quando tem mais gente, você tem que ganhar? Se não aconteceu E não tá isso... ganhando. Então, mas pode ser que vire isso. Ah, pode ser, é verdade. Ué, você tá falando o seguinte, por você o São Paulo ganhou ontem, você não falou? Foi melhor, merecia ganhar. Não, mas como você em não- vários você outros falou que jogos. o árbitro Mas como em acertou. vários outros jogos. Contra Olha, o Atlético Goianiense, contra a Ponte Preta, Só que, Nicola, contra o Curitiba, e não São ganha. Então, não ganha o que você tá falando. Contra o Corinthians, cadê? E aí? Se jogar contra os outros times, o que jogou contra o Corinthians... O último jogo. Agora, você esqueceu que tem o dedo do Muricy já nessa história? Ah, esquece, dedo de Muricy, vai. Você já esqueceu que teve o papo? Ué, Papo. vem cá. Então é o seguinte, quem ganhou, quem foi o técnico intelectual da medalha olímpica do Brasil? Tite? Ah, esquece essa história do Muricy. Vamos lá, vai. Ah. Letícia, São Paulo e Santos Morumbi. Empate. Guga, Empate. eu vou de empate. Bom, a pontuação do Carreiras. Cuidado, Corinthians, São Paulo tá chegando. 3, 4, 7, 10, 13, 16. Bom, reparem só. O Corinthians vai fazer 7 pontos nessa sequência. O Palmeiras 6 e o São Paulo 16. Lembrando que são times diferentes. São times diferentes. Para a Letícia, 1, 4, 5, 6. A Letícia acha que o Corinthians faz 13, o Palmeiras 12 e o São Paulo 6. Pro Guga, 3, 4, 7, 10, 11. O Guga acha que o São Paulo faz 11, o Corinthians faz 11 e o Palmeiras 16. Nas minhas contas, 4, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Então, para mim, o Palmeiras faz 16,
o Corinthians faz 13 e o São Paulo faz 10 pontos nessa sequência de 6 jogos. Então, assim, Nicola, na minha Mas opinião... tô impressionado, cara. Só repetir, porque o cara é aniversariante, o cara é o dono da TV, o cara é o comunicador. O senhor assistiu, obviamente, o senhor assistiu o Palmeiras e Fluminense. Palmeiras, 6 pontos. Te convenceu o jogo Palmeiras e Fluminense? Acho que o Palmeiras venceu fácil. Jogou pro gasto. Mal, não jogou mal. Não. O Palmeiras mais uma vez jogou pro gasto. Agora você falou tudo. O Palmeiras mais uma vez jogou pro gasto. O Palmeiras jogou pro gasto. E tem jogado assim. Ele tem feito o suficiente para ganhar dos adversários. Ele jogou Mas pro é que gasto. eu fiquei impressionado. Agora, o São Paulo, na sua opinião, pelo erro da arbitragem que você fez, o São Paulo ganhou do Corinthians. Não, é que eu fiquei impressionado. Aí o São Paulo ganha do Corinthians, aí o São Paulo não vai evoluir. Aí você fala que em 6 jogos o Palmeiras vai fazer... Você vai fazer 90% Palmeiras, 90% dos pontos... E o São Paulo você não coloca o que vai fazer? Não, você colocou. Palmeiras 6 pontos. Aí é bom que daqui 6 rodadas isso aqui vai ser um prato cheio. Pra quem ganhar, pra quem ganhar. Se prepara que eu vou comprar roupa de baiana pra você. Aproveita e já compra do São Paulo, que eu acho que você vai precisar usar. 6 pontos pro Carreira, 6 pontos pro Palmeiras, 7 pro Corinthians e 16 pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai brigar pelo título. Olha lá, hein? E falando em palpites aqui, tem um cara que participou com a gente e foi muito bem nos seus palpites. Temos que lembrar, é claro, do Kiyoshi lá do Otto Hotel Itu. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. O Kiyoshi, que além de entender muito de hotel, entende também de palpite, hein? Só que o palpite dele foi para tirar o Corinthians. Muito mal, não gostei. Mandou ver nos palpites o Kiyoshi mesmo. Aí pelo Nicola você acertou o resultado de ontem, viu? Não, se o árbitro não anula o gol do Militão, ele tinha cravado os dois. Ele cravou o 0x0 que eliminou o Corinthians e cravaria o 2x1. Sabe o que eu acho engraçado? A Globo numa semana, o Jô botou a mão, o Jô isso, aquilo, o Jô aquilo, outro. Aí então todo mundo o Jô tá errado. Aí na outra semana a Globo vem e fala assim, não foi pênalti. Não foi, o gol foi irregular. Aí todo mundo, aí a Globo já tá errada. Aí a Globo, a opinião da Globo não tá certa. A Globo é corintiana. Eu acho engraçado esse tipo de coisa, viu, bicho? Acho demais isso aí, né? Sendo que a ESPN, né? Aliás, eu acho engraçado demais. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Zé Elias, né? O aniversário dele hoje. Ele faz aniversário junto comigo, isso mesmo. Zé Elias, vem cá, irmão. A ESPN paga um cara para comentar, bota o árbitro lá, faz toda uma preparação de edição que dá um trabalho do caramba. O cara é um profissional, conhece na íntegra a regra, certo? Aí o cara vai ficar comentando, ele fica turbinando do lado, dizendo que tá errado. Pô, velho, então não dá pra entender nada mais. Pra que você põe o árbitro? Quer dizer que se o senhor botar aqui um comentarista de arbitragem, tem que abaixar a cabeça. Se o senhor botar um comentarista de arbitragem aqui, eu tenho que abaixar a cabeça. Não posso discordar do comentarista? Não. Não? Não. Então, você que manda, tá certo. Por acaso tem algum aqui? Não, mas se você botar, eu tô supondo. Se você botar um comentarista de arbitragem, eu não posso. Só para explicar, é por isso que eu não coloco. Tá bom. Então. Essa é a minha visão. Sim. Essa é a minha visão. Você entendeu ou não? Um árbitro jamais poderia ir para uma bancada. Tá? Jamais poderia ir para uma bancada. Porque é injusto ele, através dos recursos que existem, ele ficar fazendo os comentários a respeito dos profissionais que estão lá em campo, que tem frações de segundo para decidir. Essa é a realidade. E vou falar mais. Ontem, a ESPN disse que foi gol mal anulado. A Fox disse que o gol foi legal. E aí, como é que fica? Em editorial. E a culpa é do juiz, e aí? A Globo veio e falou que o gol também foi legal. E aí, como é que fica?
Aí aquele torcedor, ele acredita no que ele quer ver. O que me interessa eu acredito. Então não tem um padrão. Então esse negócio é terrível. É terrível. Aquele cidadão da TV Globo, né? Que o irmão dele ainda é juiz. Luiz Flávio de Oliveira apita na quarta-feira a final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo. Como chama o irmão dele? Paulo César de Oliveira. O senhor Paulo César de Oliveira, ele é enfático ao falar do lance do jogo com o Rodrigo Caio. Ele é enfático, mas ele não fala da cagada do irmão dele, que não viu a porra do lance. Como é que é? Tô certo, Nicola? Tá. Quem era o juiz daquela partida? Luiz Flávio. Aí então ele vem comentar, o Jô, sabe então? O Jô, na verdade... Então, irmão, o seu irmão foi incompetente. O cara não viu que o Jô não fez nada. O pior, esse lance todo da ética que o senhor condena, esse lance todo se deu porque o seu irmão fez cagada, velho. Essa é a realidade. Entendeu, Nicolau? Se tinha alguém dormindo, acordou. Tá de brincadeira, cara. Você imagina você na sala, no escurão, meu. Então é uma visão que os caras colocam que precisa se mudar, não dá, cara. Não tem, é um absurdo isso daí. O cara fica condenando o outro. Agora o irmão dele, ele não chega e fala assim, olha, o grande responsável da lambança do Rodrigo Caio com o Jô foi o meu irmão, que foi um incompetente. Assim mesmo? E como é que é o almoço de domingo na semana que vem? Paciência, velho. Vai ser bem recebido em casa. Paciência, velho, paciência, entendeu? Eu, sinceramente, eu acho um absurdo. A gente tem que ficar 300 vezes ver um lance para saber se foi ou não foi. Eu só queria saber o seguinte, como seria a decisão do recurso técnico ontem nesse lance? Dividido, bem dividido. Ia dar o que falar, com certeza. Agora. E gastar muito tempo. Agora, o lance do... Aí, Romeu Tuma. Meu querido Romeu Tuma, aí, candidato à presidência do Corinthians, fale uma avaliação aí do Ministério Público, né, Romeu? Porque como é que o cara coloca a imagem de um jogador mostrando, mexendo no bingolim, né? Mexendo no bingolim, no horário das 11 horas da manhã, com um monte de criança assistindo o jogo. Tá aí, fica a dica. Vocês nunca tinham pensado, né? Nunca tinha parado para olhar por esse prisma, né? Então... Vou dar 3 informações antes do sorteio, depois tem o sorteio e depois a Letícia vai me cobrar uma última informação sobre o Leco. Nas considerações finais. Okay. As 3 informações rápidas. O Cleison marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians ontem. E foi um gol bem especial, porque o pai do Cleison, seu Rubão, que era corintiano fanático, sonhava e fez com que o filho dele crescesse. E aí todo dia ele pedia, filho, quero que um dia você seja jogador do Corinthians e marque um gol. Pois bem, o Cleison, enfim, conseguiu atender ao pedido, só que o seu Rubão não está mais entre nós. Em 2015, ele morreu vítima de um tumor no intestino. De qualquer maneira, o Cleison fez a homenagem ao pai e aí, meio que em tom de brincadeira, falou que o céu está em festa porque o meu pai conseguiu, enfim, assistir a um gol meu. Nabil Kasnadar, que já foi candidato à presidência do Santos na última eleição, deve ter sua candidatura anunciada nos próximos dias. Ele seria o 4º candidato à presidência do Santos. Vale lembrar que em dezembro ocorre uma eleição. O Modesto Roma, que é o atual presidente, vai concorrer. José Carlos Pérez e Andrés Rueda também já têm candidaturas confirmadas. Aproveitar para deixar aqui a bancada do Futebol Mais Debate a convite dos candidatos. Nicola, assim também do Palmeiras, do São Paulo, a gente está aqui abrindo espaço para o pessoal vir participar, porque aqui no ABC tem muito torcedor do Santos também, né, Nicola? Sim. E aí, para fechar, antes das considerações finais e para voltar com a informação do Leco, o Palmeiras, ao longo do primeiro semestre, pagou 66 milhões de reais só de dívidas com administrações anteriores. Olha o tamanho do buraco que os antigos presidentes deixaram. Desses 66 milhões, 44 milhões foram pagos ao ex-presidente Paulo Nobre, a dívida que já foi de 200 milhões, hoje está na casa dos 49 milhões, e outros 12 milhões para pepinos extras, entre eles do seu Mustafa Contursi, que vive cornetando, vive maldizendo as atuais administrações. O Claudecir, que jogou no Palmeiras de 2001 a 2005, passou pelo Palmeiras, né? Porque não dá para dizer que jogou. Ele ganhou uma ação na justiça de 4 milhões de reais que está sendo paga pelo Palmeiras. Caramba. Aliás, o Palmeiras mandou um abraço aqui para o Júlio Vieira, meu querido amigo.
palmeirense, está lá assistindo com a família toda em casa. Ó, mandar um abraço também para o meu querido Rodrigo Cagiano, puta abraço para o Rodrigo Cagiano. E ele está falando uma coisa aqui interessante. Aconteceu um lance no jogo de esporte que o Sandro Meira deu um pênalti, tá? E aí, depois de muita pressão, foi consultar o Bandeirinha e o Bandeirinha falou para ele que não, e segundo o Rodrigo está falando, não foi realmente pênalti, tá? Então, agiu correto, ele voltou atrás na marcação de um pênalti. Coisa difícil de acontecer, hein? Certamente. E se foi 7-1 para a Alemanha, dá para dizer que agora está 7-2. Teve uma eleição agora à noite para apontar 6 novos conselheiros vitalícios do Palmeiras. Eram 13 candidatos. E entre os que não se elegeram está Marco Polo Del Nero Filho, filho do presidente da CBF. Não se elegeu para quê? Conselheiro vitalício do Palmeiras. Se elegeu? Não se elegeu. Bom, agora então, ó, quem já é sempre muito bem recebido aqui na bancada do Futebol Mais Debate é a nossa urna, né? Que hoje está cheia mais uma vez. Obrigada a todos pelas participações. E solta a musiquinha aí, produção, porque vamos para o nosso sorteio da noite. O primeiro prêmio, que é um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Quem leva é a Wanda da Silva, tá? Ela é de Santo André. Deixa eu mexer mais aqui. O segundo prêmio é um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. E quem leva é José Albuquerque, tá? Que é de São Bernardo do Campo. Peraí, Letícia, ó, enquanto você sorteia aqui, manda um abraço para o Marcelo Melo e para a Renata Melo, que estão aqui 10 anos, completando 10 anos de casados, na sexta-feira passada aqui. Foi um pedido do meu querido amigo Jonatas Canário, que ele também acha que o programa é Correr Elegante, entendeu ou não? Pra ficar mandando um abraço aqui pra casamento, né, Jonatas? Tá de brincadeira, né, meu? E ó, o Marcelo merece um prêmio, viu, cara? 10 anos de casado, o cara é guerreiro. Merece um prêmio mesmo. Tá com quanto? Hã? Tá com quanto? Eu já tô há 20 anos, mas eu sou guerreiraço, velho. Eu sou guerreiraço, aí, há 20 anos. Vamos torcer pra ele ganhar aqui no sorteio, então, né? Mas, ó, o jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Quem leva é o José Crisóstomo dos Santos. Ele que é telespectador assíduo também aqui da TV+, né? Aqui de Santo André. Pô, hoje tá demais, viu, Nicola? Um vale rodízio na Trípoli Pizzaria, onde estaremos daqui a pouquinho. Gabriel Cirino, também de Santo André, então levou aí o rodízio na Trípoli. Agora a gente vai para um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Newton Moraes, que é de São Caetano do Sul. Eita, falou do meu bronzeamento aqui. Deixa eu dar um recado aqui do meu amigo aqui, ó. Caraca, Você gosta de fado, Nicolinha? Não muito. Mas ó, você tá negando a raça, é isso? Não, bacalhau também não gosto muito, mas respeito muito a cultura portuguesa. Tá de brincadeira, não Mas gosta de porque fado. fomos convidados para um não fado? gosta de bacalhau, tá de brincadeira. Fomos Uma noite convidados. de fados, ó. Pra quem gosta de um fadinho, Fadinho. dia 28 de setembro, acontece no Empório do Bacalhau. Eu dava toda a colônia dos nossos patrícios aqui da região, entendeu? Bom, aqui quem cantará é a Maria de Lourdes, que eu não conheço, mas parece que é uma boa fadeira, entendeu, Nicola? Vamos lá? Ah, vou. Eu estarei presente lá, porque eu gosto muito do fado. Eu vou também, vou aprender um pouco mais sobre o fado. Vamos levar a Letícia lá também Pra para ver se acompanhar um fado. Desencalhamos. Um abraço pro meu querido Chico. Ó, o Newton aqui, que participou, falou que eu estou com problemas de visão porque só eu vi a falta no lance do gol do São Paulo. Ué, como assim só eu vi a falta? Não. Tá errado. Na verdade, ele que tá com problema de audição, viu, Newton? Todos foram unânimes em dizer que não houve falta do Rodriguinho no Juninho. Todos quem? Todos nós. Não, no gol do São Paulo, no gol do Prato, no gol do lance do Prato, né, do Militão, do gol do Militão. Aí não houve unanimidade, só eu falei que eu não marcaria. A Letícia ficou meio em cima do muro. A Letícia não... Só falar, pessoal, um recadinho aqui do Luiz Américo, tá? E do Gilmar Peruzzi. O pessoal organiza uma balada bem bacana, uma empreitada bem legal do ponto de vista de entretenimento. Dia 10 de outubro, jogo da Seleção Brasileira contra o Chile. É um jogo muito mais importante para o Chile do que para a seleção, né? Na verdade, o Chile vai ter que jogar muita bola, né, Nicola? Então vai ser um jogaço. Vai ser na Arena do Palmeiras. Pessoal que tiver afim, sai do Baby Beef Jardim, aqui em Santo André, tá? Os ingressos são limitados. Vai de ônibus até o estádio, desce na porta do estádio, vai para o camarote, assiste o jogo e volta. Tem um serviço dentro do ônibus de atendimento muito bacana. Então, quem tiver interessado, só procurar o Luiz Américo no Baby Beef.
Tá aí, Tá legal, certo, hein? tá dado o recado, Carlos Carreiras. Ó, agora a gente vai para um jantar com acompanhantes na pizzaria Veneza, lá de São Bernardo do Campo. Quem levou foi Ricardo Pereira, que é aqui de Santo André, tá? Ó, mandar um abraço também, Letícia, enquanto você Vai sorteia aqui, mandando lá. pro Fábio Denadai, que apostou comigo, né? Apostou comigo, mas não deu nem pra ninguém, porque deu empate. Eu apostei no Corinthians, ele apostou no São Paulo, a gente apostou até um belo de um camarão, mas empate, né, ô Fabião? Pode ser que então a gente vá jantar e a gente, os dois, dividam a conta e fica mais certo, né? Um beijo também pra Naura, que tá lá cuidando do Fábio. O Fábio que tá com problema na fimose, né? Então tá se recuperando, bem. Ó, e agora a gente tem os 2 prêmios aí do Salão Bem-Estar Figueiras, do meu querido Gabriel Paldim. Eu já tirei os 2 aqui, tá? Então vamos ao primeiro, que é no serviço, né? Um prêmio no serviço, um corte aí ou uma escova. Como o ganhador é masculino, Vinícius dos Santos, ele leva então um corte masculino lá no Bem-Estar Figueiras. Ele é de Mauá, tá? Vinícius dos Santos. E agora o segundo prêmio, que é em produtos aí, no kit profissional Beauty Hair ou da Shalom. Quem leva é a Ana Paula Silveira, que é de Santo André. E aqui, ó, o Piva, meu querido Armando Piva, que é palmeirense doente, tá aqui, ó. Chororô dos São Paulinos. Não viu falta em nenhum dos lances, cara, tá concordando plenamente com a atuação. Ó, tem um palmeirense falando um negócio bacana aqui. Ó, o Robson Toneto também, esse sim, bem São Paulino. Um abraço pro Robson aqui, quero mandar um abraço, tá falando assim, pô, que São Paulo institucionalmente ganhou ontem. O que é uma vitória institucional, Nicola? É o ganhar e não levar, é isso? Ô, Robson, vai chorar na cama, vai, Robson. Ó, e agora o último prêmio, então, que é do Miami Bronze, né? O bronzeamento artificial, que não afeta em nada a visão, viu, seu Newton? Você que não ouviu direito. E tem muita gente, realmente, que ficou em dúvida desse lance aí, que causou a polêmica do jogo entre São Paulo e Corinthians. Algumas pessoas viram a falta, outras não. Então, quem leva é Roberta Marsola. A Roberta é aqui de Santo André, então vai se preparar para o verão aí, viu, Roberto? E agora sim, vamos para as nossas considerações finais. Começando por Guga Mendonça. Pensei que ela não ia falar. Um grande boa noite. Pensei que ela não ia falar. Quero dar um grande boa noite a você ligado no Futebol Mais Debate. Um grande abraço ao Carreiras. Ressaltar o meu apreço por ele, que realmente é um cara nota 10, um cara maravilhoso, né? Uma amizade que já se estende faz tempo e aqueles amigos mesmo que a gente guarda dentro do coração. E por último, mandar um abração pro meu pai aí, que está se recuperando de cirurgia, uma cirurgia. Como chama seu pai, Guga? Seu Emiliano. Um abraço pro seu Emiliano. Uma cirurgia pesada que ele tá lá no Hospital Sírio-Libanês já em grande recuperação. Então, força aí, pai, que vai dar tudo certo. Até semana que vem. Tá certo, Guga Mendonça, agora Jorge Nicola. Boa noite a todos. Risada e vai. O destaque final para falar a respeito de uma informação que eu publiquei com exclusividade hoje à tarde no meu blog. O Pedro Mauad, conselheiro do São Paulo, que acusava ontem o Leco de tê-lo agredido, registrou hoje um boletim de ocorrência e vai abrir uma representação contra o Leco dentro do Conselho de Ética do São Paulo. O que isso quer dizer? Que se de fato for constatado que o presidente Leco agrediu um conselheiro depois do empate 1-1 ontem, o Leco vai correr sério risco de ser expulso do Conselho Deliberativo. Se ele for expulso, ele não poderá mais ser presidente do São Paulo. Há uma crise enorme dentro do clube, há uma contestação gigante em relação ao trabalho do Leco. Então tem muita gente fazendo assim com as mãos e torcendo para que o Leco perca a oportunidade de ser presidente, detalhe, presidente remunerado, para fazer esse tanto de besteira que ele vem fazendo como presidente do São Paulo. Boa noite a todos. Não, Feliz aniversário. Antes de você encerrar, ó, Rodrigo Cagiano tá me passando aqui que lá no Palmeiras, dado como certo o Bernard, ex-Atlético Mineiro. Não tenho essa informação. Uma informação que eu publiquei na semana passada, foi até bom você falar, é que há uma disputa entre São Paulo e Palmeiras pelo goleiro Everton, do Atlético Paranaense. E eu posso garantir que o Palmeiras é bem favorito nessa disputa. O Everton tem contrato com o Atlético até maio do ano que vem. A partir de novembro ele pode assinar um pré-contrato. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria que o Everton vai ser jogador do Palmeiras em 2018. Tá, o Rodrigo, ó, Naura Denadai tá falando que adorou sua roupa, viu, Letícia? Obrigada, mandando um beijão pra você. Então, só para completar, um feliz aniversário pro Carreiras, toda sorte, sucesso do mundo.
que a gente tenha muitas outras segundas-feiras para poder dividir a bancada, que é um grande prazer. Beijo para dona Rosana Beppler em Chapecó e até a semana que vem. Ó, dessa vez, deixa eu até me adiantar, porque eu preciso dar os meus parabéns pro Carreiras também, né? Obrigado, e falar Letícia. um pouquinho sobre ele aqui, como o Guga fez, o Nicola também. Eu agradeço muito ao Carreiras pela oportunidade, né, de estar aqui apresentando, crescendo com essa equipe maravilhosa, aprendendo sempre. Eu que não faz muito tempo que estou aí na frente das câmeras como apresentadora, mas a gente aprende muito aqui, viu, na TV Mais ABC. Então agradeço ao Carreiras pela oportunidade, pelas dicas, né? Enfim, desejamos aí muito sucesso, muitas felicidades para você. Letícia, a oportunidade você teve e você aproveitou. Então, parabéns também pela sua competência. Agradeço suas palavras. Eu quero mandar um abraço aqui. Pô, vou me despedir mandando um abraço hoje, viu, Nicolinha? Mandar um abraço especial pro time da Dental Plus. A Dental que tá lá, ó, no time do 1º de maio. Tiveram coragem de colocar o Carreirinha lá. Fui fazer um jogo, mas infelizmente o meu joelho não tá dando no momento. A galera mesmo assim falou para eu manter a camisa, tal, que eu vou torcer com o time, vou torcer pro Dental ser campeão, viu, Nicolinha? Então tô mandando um abraço para todos do nosso time lá da Dental do 1º de maio, tá? Quero mandar um abraço pro seu Américo. O seu Américo é o pai do Luiz Américo, tá? Que é do Baby Beef e assiste a gente. Daí é Patrício, viu? É Patrício, viu, Nicolinha? É Patrício, gosta muito de você. Um abraço falou pro seu ele. Américo. Tá aí, assiste a gente sempre, tá? Fico contente com a presença e o fato de você gostar. Dá um salve aqui pro pessoal aqui que mandou aqui. Já falei do Armando Piva, do Jonatas Canário. Olha aí. Olha, você tá vendo? Tá parecendo o Luxemburgo, né? Canário. Olha, um abraço pro grupo aqui do WhatsApp que eu participo do Sinal Verde. Olha, um abraço aqui também pro Victor Dalmolin. Vitão, gente boa. O Sérgio mandando um super abraço aqui pra gente. O Arnaldinho Stein mandando um super abraço. Tá aqui ele reiterando. Foi mérito do Rodriguinho? Foi mesmo, lógico. Pô, sensacional, mas teve muita categoria pra mim na finalização, né? Pô, muita categoria na finalização. O Cleison, muita. A galerinha aqui, ó, Edilson Sanches, a Davi Markovic, São Paulino, tá assistindo o jogo aqui também. Tá uma galera aqui sensacional. Ó, o Ninão também assistindo. Olha, agora vamos mandar um abraço pro pessoal do e-mail, viu, Nicola? Dá um salve, um rapidinho aqui. Jorge Luiz Valentim, Amanda Lira, Fátima Ribeiro, Gabriel Pavan, Sônia Maria Cucati, Luzia Araújo, Carlos Pinheiro, Wendel Souza, Fabiana Bastos, Vinícius Carvalho, Vanessa Zanetti, Newton Artioli, obrigado pela audiência, Valdiane Pereira, Edgar Tonhão, o Tonhão, será que é o Tonhão? Né? É aqui, Leonardo Monteiro, Flávia Pereira, nosso famoso presentíssimo Sidney Nonato, Gleice Meirinho, galera presente aqui absurdamente. A gente até tenta, mas não dá para falar de todo mundo. Me desculpe aqueles que eu não pude falar, mas é muita gente, realmente, audiência enorme aí. O pessoal que está sempre acompanhando a gente pelo canal 27, pelo canal 527 agora aí, numa posição de line-up muito boa. E a TV Mais crescendo bastante aqui, contando com a sua audiência e contribuindo conosco, tá? Um grande abraço e até a semana que vem. A gente vê pela urna aqui, que está sempre cheia, né, no Futebol Mais Debate, muitas participações e esperamos, é claro, que continue sempre assim, porque segunda-feira a gente volta com mais um Futebol Mais Debate. Até lá. Tchau! Tchau, pessoal.